Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um episódio do nosso querido Lean Podcast, o meu, o seu, o nosso espaço, para que a gente possa aprofundar o nosso autoconhecimento. E hoje estamos aqui recebendo novamente ele que já é de casa, o grande mestre, ele, mestre Ananda Prem. Muito obrigado pela presença, viu, mestre? Muito obrigado pelo convite de vocês. É sempre um prazer a gente estar aqui junto conversando sobre estes assuntos transcendentais. Com certeza. E de assunto transcendental não irá faltar nada hoje. Hoje iremos dar uma aula genial sobre um assunto bem específico, bem legal, que o mestre Ananda Prem vai trazer a visão dele, que com certeza vai nos aprofundar ainda mais. Então eu já começo hoje aqui perguntando para você, mestre. A gente fala muito sobre milagres, né? Mas como de fato esses milagres acontecem? Bom, eu acho o seguinte, chega um determinado momento da nossa vida que a gente só acredita naquilo que a gente vê. Chega um determinado ponto que você precisa estar presente, verificar com seus próprios olhos uma série de coisas. Antes disso, a gente acredita na história de qualquer pessoa, mas em um determinado momento da nossa experiência, a gente percebe que eu preciso ver aquilo para ter certeza. Porém, vou contar um pouquinho da minha vida. Tá é bom? O ver para crer, né? Ver para crer, ver para crer. Não estou querendo dar uma de São Tomé aqui, mas nós precisamos, hoje em dia, mais do que nunca, com essa inteligência artificial, a gente precisa ver para crer, não é mesmo? Uhum. Antes já era difícil, mas com essa IA aí, ficou muito mais fácil das coisas ficarem meio fajutas, né? Mas o que acontece, vou contar uma história para vocês aqui. Quando eu tinha mais ou menos uns 4 anos de idade, né? Lá no interior, na roça onde eu morava, minha mãe foi até o banheiro para dar uma lavada no banheiro e saiu correndo e disse assim, venham ver o que tem aqui. E tinham 4 cobras secas do lado do vaso sanitário. Todo mundo correu, viu aquilo. Ela falou assim, isso deve ser alguma coisa mandada pra gente. O que ela fez? Picotou, porque eram cobras secas, bateu aquilo ali, quebrou, jogou no vaso sanitário e puxou a descarga. Uns 15 minutos depois, ela voltou lá. E qual foi o espanto? Que as cobras haviam voltado. Eu vi com os meus próprios olhos aquelas cobras que já tinham sido jogadas no vaso sanitário voltarem. Então ela jogou de novo. A terceira vez, impossível, as cobras estavam lá de novo. E o que ela fez? Jogou pela janela. E aí tudo bem, pensamos assim. Isso aí deve ser uma coincidência, um evento X. O que acontece é que no dia seguinte o meu avô caiu desmaiado com uma doença que os médicos não sabiam diagnosticar. Foi para o hospital, foi internado na UTI e nada de um diagnóstico preciso para ele. Isso meu avô, eu tinha 4 ou 5 anos de idade. Aí aconteceu o seguinte, minha mãe pensou assim, as cobras que estavam materializadas, é aquilo? E nenhum médico dava o diagnóstico, ele estava desacordado na UTI, até que minha mãe foi comigo até um macumbeiro da época. A gente chama de macumbeiro como um termo geral para descrever todo mundo que mexe com essas energias sem um título específico. Bom, fomos lá. Falou assim, seu macumbeiro, aconteceu o seguinte, materializou umas cobras lá no banheiro, a gente jogou fora, materializou de novo, 3 vezes materializou. Aí minha mãe dizendo, meu pai caiu doente, os médicos não fazem diagnóstico nenhum. Isso só pode ser uma macumba mandada para ele? Ele falou assim, claro que é, eu que fiz. Caramba! Caraca! Ele falou, eu que fiz, mas não tem problema não. Você me paga um troquinho, vai lá e dá para ele 3 gotinhas desta água. Ele pegou uma aguinha que estava lá em cima, junto com um monte de vela. Fomos lá, eu e a minha mãe. Ela deu para o meu avô. Horas depois, ele já estava bom. No dia seguinte, ele já não tinha mais nada. Eu tinha 4, 5 anos que loucura de idade quando vi essa parada acontecendo. Agora, dá para dizer... Não é coincidência. Aí, então, eu tinha 4 anos. Passaram-se 7 anos. Passou 7 anos, eu tinha quanto? 7 mais 4 dá quanto? Dá 10, 12 anos. 11 anos. Aí, a minha mãe teve uma doença de pele que nada curava. Ela ia em todos os médicos. Inclusive, me lembro bem de um médico homeopata no qual ela ia e te fazia uma coisa muito estranha. Hoje em dia, a gente sabe que é a autohemoterapia. Tiravam o sangue dela, dissolviam, colocavam de novo. A minha mãe, essa doença de pele, criavam bolhas por toda a extensão da pele. E ela não podia nem deitar, dormir. Ela tinha quase que dormir em pé, porque era uma coisa horrorosa. Tadinha. Nenhum médico descobriu nada. Até que uma vizinha chegou lá na minha casa e falou assim, Dona Maria,
isso não é doença que vem de Deus. Isso é uma coisa mandado para a senhora, mas eu conheço uma mulher que mora ali que pode dar um jeito. Foi eu, minha mãe e minha irmã na casa da mulher. Toque, 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 abrimos. Ela, ao invés de abrir a porta, abriu a janelinha. Antigamente tinha casa com janelinha, assim na porta. Hoje em dia não tem mais. Ela abriu a janelinha e falou assim, mas infelizmente eu não atendo aqui, atendo no meu salão, não, no meu centro. Mas quando viu a mão da minha mãe, falou assim, entre aqui logo. Nisso, nós entramos e a mulher começou a fazer umas rezas. Eu vi o rosto dessa macumbeira. Chama macumbeira. Vocês que são umbandistas, me perdoem, estou falando macumbeira não no sentido negativo da coisa, mas vocês entendem. Bom, eu vi o rosto dela se transformando, mudando, papapá. Depois ela falou assim, peguem essas ervinhas que eu usei aqui, coloquem no sétimo, eu me lembro muito bem, na 7ª encruzilhada a partir desta, e a sua mãe não terá mais nada. Assim foi. E na 7ª encruzilhada, às 6 horas da tarde, colocamos as florzinhas. Quando chegou em casa, todas as bolhas do corpo da minha mãe começaram a explodir. Caraca. Saiu tanto... Resolveu na hora. Tanto na hora. pus líquido. Uma coisa horrorosa. E a partir disso ela não teve mais nada. Isso eu vi com meus próprios olhos. Veja bem, eu era criança, outro eu era adolescentinho. Depois que você vê uma coisa dessa acontecendo, você pensa assim, existe alguma coisa muito estranha acontecendo neste mundo. Além do que a gente acredita além do que a gente normal. Acredita. Exatamente. Existem coisas que a gente pode ver com os nossos próprios olhos que nenhum mecanismo científico consegue explicar. Nossa. E daí então, desde então, eu me interessei por esses assuntos, digamos assim. Já era interessadinho, né? Porque quem vê essas cobras sumindo, etc, etc. E mais que quando eu era criança eu via de tudo que acontecia nos mundos invisíveis também. Eu era meio vidente. Mas a gente vê, existe muita coisa que a gente não entende, não imagina, não dá para explicar. Isto é um famoso milagre. O que é um milagre? É um fenômeno que acontece no mundo da matéria, físico, objetivo, identificável, da qual ninguém pode contestar, mas que não tem nenhuma explicação dentro de uma razoabilidade mecânica, física, científica, química, nada. Isto é um milagre. E o que todo mundo está buscando na sua vida? A gente está buscando milagre. Mas a gente busca milagres mais simples. Tem gente que fala assim, eu vou sair dessa dívida só por milagre. Tem gente que tem algumas doenças que pensa assim, só por um milagre isso aí pode sair de mim, etc, etc. Então, a palavra milagre é uma coisa muito interessante de nós entendermos bem. O problema é o seguinte, nós precisamos entender o conceito de milagre. O conceito de milagre é algo que acontece sem nenhuma explicação física, sem nenhuma explicação razoável dentro da medicina, dentro da química, dentro da física. Então, isto é o que a gente pode chamar de lei dos milagres. E isto é um atributo do ser humano, é um atributo da vida. Porque em todas as religiões você vê acontecendo milagre. Todas as religiões. Você vai, por exemplo, nas histórias de Jesus, você vê na Bíblia, tem Jesus fazendo milagre. Você vai no islamismo você vê um monte de milagre acontecendo. Você vai na Umbanda, um monte de milagre acontecendo. Ou seja, é algo que acontece independente do nível de crença do ser humano. E eu acho que até com pessoas céticas, estes milagres podem acontecer. Então hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito disto que eu tenho presenciado desde quando eu sou criança. Mas então, Alanda, a gente consegue colocar Você falou que existe a tal da lei dos milagres. Lei dos milagres. Como que a gente pode, então, explicar todos esses fenômenos que você nos abordou e os outros, né, tão famosos que a gente conhece? Existe uma maneira de a gente entender como um milagre acontece? Tem uma maneira de nós entendermos como este milagre acontece. Eu acho que a linha, digamos assim, o conhecimento mais, digamos, específico, técnico e claro para explicar a lei dos milagres é o que a gente atualmente chama de Ho'oponopono. Né? Caraca! Então, o grande problema é que o Ho'oponopono, ele tornou-se algo que dentro de um conceito popular se resumiu muito. A maior parte das pessoas acredita que o Ho'oponopono é uma técnica vinda do Havaí, onde o simples fato de você repetir
4 palavras mágicas podem transformar a sua vida. Isso. Mas, na verdade, não é isso. Nunca foi isso e nunca será isso. O grande problema é que, nos tempos presentes, as coisas se dissolveram muito. O conhecimento dissolveu-se de uma forma que ele se torna algo irreconhecível com a sua origem. Pois bem, vamos falar um pouquinho, então, sobre esta origem do Ho'oponopono. Primeiramente, a palavra Ho'oponopono significa corrigir um erro. Ok? Tradução literal é corrigir um erro. Por quem que o Ho'oponopono era aplicado? O Ho'oponopono era aplicado por um sacerdote kahuna. A kahuna pode ser entendido de 2 maneiras, como especialista ou como um guardião do segredo, né? Tanto que runa significa segredo. Agora, é importante que a gente entenda que no Havaí, todos os profissionais especialistas em alguma coisa, ele era um kahuna. Então, um kahuna é um especialista em alguma coisa. Um especialista em construir barco, um especialista em construir casa, e tinham os especialistas em cura, que era chamado de lapau kahuna. Que aqui seria o curandeiro. Que aqui seria o curandeiro. Agora, estes curandeiros, eles não curavam apenas com, por exemplo, por via psicológica. Como a gente vê, por exemplo, estas repetições de frases vão acabar por convencendo o nosso inconsciente de alguma coisa. Existiam muitas técnicas que estes antigos kahunas utilizavam. Eles utilizavam a massagem lomi-lomi, por exemplo. Já ouviram falar massagem lomi-lomi? Não. É um tipo de massagem havaiana, que faz de uns deslizamentos com muito óleo. Estes antigos, eles curavam com ervas, eles curavam a partir de certas orações, como se fossem mantras, e alguns kahunas eram especialistas em um tipo de cura, e aqui eu preciso que vocês prestem muita atenção. Boa. Que é aquele tipo de cura que chamava-se Ho'oponopono. Então, como era o Ho'oponopono antigo? O Ho'oponopono partia da hipótese, e prestem bem atenção, que o ser humano é dividido em 3 eus. 3 eus independentes entre si. Caramba. Então, por exemplo, aqui tem eu, vocês olhem para mim, é Ananda Prem, mas tem 3 eus habitando o mesmo ser. Olha que maluquice. Nossa, muito É incrível. muito maluco. Eles acreditavam que estes 3 seres eram absolutamente independentes. E quando um ser briga com outro ser, você tem o caso de uma esquizofrenia, por exemplo. Caraca. Entendeu? Então, Porque tem 2 seres, tem um 2 interno seres. e um externo. sim, mas no caso, nós temos 3 seres habitando o mesmo receptáculo de consciência. Isto é um princípio da psicologia kahuna que vai explicar muito conforme a gente vai ver. Prestem bem atenção que vocês vão entender tudo. O que acontece é que este primeiro eu é um eu que é como se fosse uma criança. Ele vai desenvolvendo-se mais ou menos até os nossos 7 anos de idade, e aí o desenvolvimento deste eu interno, chamado criança interna, muito erroneamente chamado de criança interna, para. Este eu é chamado de Unihipili. Na língua havaiana, este eu é chamado de Unihipili. Ele é um eu que não entende racionalmente nada. Ele entende emoções, ele entende sensações. Não dá para você explicar para ele nada, porque ele não vai conseguir racionalizar, porque ele é um eu primitivo. Certo. Outra característica deste eu primitivo é que ele toma qualquer acontecimento externo como se fosse seu. E isso a gente consegue observar em muitas etnias. Aqui, por exemplo, do Brasil, não existem palavras que possam diferenciar os acontecimentos do eu e do eu você. Tanto que se um índio chegar e falar assim, eu, árvore, onça, você não sabe se ele subiu na árvore por causa de uma onça, se alguém contou para ele que existia uma onça correndo atrás dele e, portanto, ele subiu na árvore, ou se ele sonhou com uma onça e, portanto, ele teve que subir na árvore. Perfeito. Não existe uma flexão verbal dialética para explicar estas diferenças. Por quê? Para a criança interna, não tem diferença nenhuma.
Não tem a racionalidade. Não tem racionalidade e tudo faz parte de um mundo nebuloso de sensações. Então, acompanha aqui. Se você que está ouvindo o que eu estou falando, continuar prestando atenção nisso, você vai perceber que você vai poder consertar muita coisa na sua vida. Então, vamos lá. Então, esse é o primeiro eu. Esse é o primeiro eu, é o eu básico, é o eu instintivo. E este eu instintivo, ele não é capaz de discernir aquilo que acontece verdadeiramente comigo do que aquilo que eu estou assistindo na televisão, por exemplo. Entenderam? Vamos começar a unir os nozinhos aqui. Então, de repente, eu estou assistindo um filme de terror. Para o eu básico, ele não sabe se aquilo ele está vendo ou se aquilo é algo que está acontecendo com ele. Ou seja, se tiver um filme de terror e você sentir medo porque você está vendo o filme, ele vai achar que é com ele mesmo. Ele vai achar que é com ele mesmo. E todas as suas glândulas endógenas, as secreções internas, vão agir em conformidade ao medo sentido. Então, este espaço, que é um espaço do inconsciente, ele é tomado por todas as coisas que circundam o indivíduo. É por isso que eu sempre digo para todos os meus alunos, nós aprendemos e nós trazemos para nós por osmose tudo que diz respeito à vida. Conviva com sábios e você vai se tornar sábio. Conviva com pessoas que sabem muito bem como ganhar dinheiro. Do nada, depois de algum tempo, você começou a aprender a ganhar dinheiro. Conviva com pessoas chongas e toscas e muito em breve você estará tão chongo e tão tosco quanto. Lei, né? É a lei da vida. Conviva com pessoas na Matrix que você continuará para sempre nela. Para sempre na Matrix, achando que tudo é lindo, belo e maravilhoso, mas não é. Então, este eu básico, ele é magnético, ele é desprovido de qualquer filtro racional e tudo o que acontece, tudo o que se sente, tudo o que vibra, ele toma como sendo seu. Tá. E ele é assim. A todo o tempo nós estamos recebendo informações do mundo externo que não passam pelo nosso crivo racional e vão direto para o nosso eu básico. De modo que com o passar do tempo, a nossa saúde, a nossa percepção, a nossa sensibilidade vai começar a manifestar um monte de coisas que não eram nossas, mas eram do ambiente que nós convivíamos. Nossa. Veja bem, eu estou falando isso aqui dos Kahunas, isso aqui é de muito tempo atrás. E, no entanto, isto se acopla diretamente à teoria psicológica, psicanalítica do, que a gente pode dizer, do inconsciente. Isso Então, o inconsciente é como se fosse quem vê um iceberg, por exemplo. Vê lá aquela montanha de gelo, mas aquilo é só 10% porque 90% está embaixo do mar. E o que faz com que aqueles 10% apareçam são os 90% que estão escondidos, né? Nossa. Isso que é importante. O que dá sentido, o que traz à tona o que você vê é os 90% daquilo que você não vê. Isto por si só define muito do porquê as coisas são como são. Existe um mundo invisível, assim como o invisível é aquilo que está embaixo do iceberg, que está sustentando o mundo visível. Isso é uma das leis da vida que você que está assistindo precisa entender. E se você entender o suficiente, você vai começar a perceber que como que eu não percebi isso antes? Isso é o quê? O eu básico, aquilo que nós chamamos de Uniripili. Este é um dos eus. E ele foi formado na minha infância, então. Os três já nascem. Os três já nasceu os três. E os três vão crescendo usando o mesmo corpo. Essa que é a maluquice da coisa. As três entidades crescem naturalmente usando o mesmo corpo. A consciência do Uniripili para aos 7 anos. O do eu médio, que é o eu racional, chamado Rani, este que está interagindo aqui, este que está falando com vocês, é o Rani, é o eu médio. Este eu médio é intelectual, ele vai desenvolvendo-se no decurso do nosso processo evolutivo e cognitivo, ele faz faculdade, ele estuda, ele aprende as coisas às quais você se identifica e você acha que este é você. É o racional. É o racional. Tá. É o consciente. É o consciente, é o que está aqui, é o que está achando que está. O que tá para fora do iceberg. É o que está para fora do iceberg, é o que todo mundo está vendo, é aquilo que você vai chamar de ego. Porque é um conjunto de coisas que você vai apresentar como sendo ego. É aquilo que você faz e as pessoas veem. Este é o nosso eu externo, né? E ele é suportado da mesma forma como o iceberg. Quem dá suporte a ele? Aquilo que é invisível, ou seja, a criança interior ou o Uniripili.
E ainda, nós temos um terceiro nível de energia, e esse terceiro nível de energia, muitos chamam de eu superior, e nós podemos entender como eu superior também, chamado Aumakua. Aumakua é aquilo que nos conecta com um princípio que criou todas as coisas. Cada um vai chamar isso de Deus, de Allah, cada um vai chamar isso de uma força desconhecida, mas que você sabe que ela existe. Todo mundo tem um princípio espiritual que pensa assim, sim, eu sinto que existe alguma coisa, que existe um eu superior, uma coisa transcendente. Pois bem, isso se chama Aumakua. Tá. Ok? Os antigos Kahunas, eles sabiam que para que o ser humano consiga produzir milagres e, digamos assim, coisas transformadoras na sua vida, ou até curas, ou qualquer coisa, era preciso um alinhamento destes três eus. Então, todos os processos estavam relacionados a, principalmente, curar a criança interna. Porque, veja bem, quem que não quer ganhar dinheiro? Não conheço ninguém até hoje. Só se a pessoa tiver muito. Aquele que fala assim, não quero ganhar dinheiro. Só se ela tiver muito. Quem que não quer ter mais saúde? Todo mundo quer. Quem que não quer ter felicidade nos seus relacionamentos? Todo mundo quer. Mas a sua criança, ela não tem um querer. Ela vibra naquilo que ela aprendeu que ela viu como realidade. Então, quem fala, eu quero dinheiro, eu quero saúde, eu quero prosperidade, eu quero saúde, somos nós, o eu médio. O médio está querendo tudo. Mas por que as pessoas não têm aquilo que elas desejam? Porque a criança interna tem pacotes de memórias dentro do seu aspecto inconsciente, dentro do nosso aspecto inconsciente, e ela está vibrando nisso. E enquanto, prestem atenção ao conceito fundamental, e enquanto estes pacotes de memória não forem dissolvidos, o eu superior não consegue realizar nenhum milagre. Memórias limitantes, certo? Memórias limitantes. Memórias, na verdade, de qualquer tipo. Porque o ideal é que esta criança não tenha pacote de memória nenhum, para que ela ande leve. Veja bem, 10 quilos de batata podre pesam mesmo que 10 quilos de ouro. É um peso. A vida fica pesada. E a criança não vê, a nossa criança interna, o inconsciente, não vê valor nenhum no ouro. Ela simplesmente está aqui para brincar. E quando o indivíduo não dá brincadeira para esta criança, ela entra em um estado de sofrimento que transborda para o mundo adulto. Então, nós estamos entrando aqui em um nível de psicologia profunda. Veja bem, esses caras do Havaí, ilhados, obviamente naquela ilha, aí vocês vão perguntar, mas eles tiraram isto de onde? As lendas ancestrais do Havaí dizem que o havaiano é um remanescente da antiga Lemúria. Então, quando a gente fala, por exemplo, a origem daquele povo, nós dizemos que eles são remanescentes da raça lemuriana e que estas técnicas todas eram técnicas que tinham por função levar o indivíduo ao equilíbrio destes três eus. O eu superior, o eu médio, o Rani e a criança interior. Ok? Aí a próxima pergunta, mas Ananda Prem, mas e o Ho'oponopono? Vamos voltar ao Ho'oponopono. E eu trouxe aqui uma foto de uma pessoa que é Morná Simeona, uma senhora que vocês vão ver aí e que foi, digamos assim, a restauradora deste conceito que nós vamos falar aqui agora. Morná Simeona, nos anos 50 e 60, era uma sacerdote kahuna. Ela era uma dessas que criavam estes milagres inexplicáveis. Ela era uma especialista. Ela era uma especialista. Da parte de cura. Na parte de cura. Morná Simeona. Ou seja, se a gente ouve falar em Ho'oponopono nos dias atuais, deve-se a esta senhorinha, esta ilustre desconhecida lá do Havaí, que na década de 50, 60, fazia os seus trabalhos de cura. Como é que esses trabalhos de cura eram feitos? Então, por exemplo, chegava fulano lá, um nome havaiano. Como é que é um nome havaiano? Não sei nenhum nome havaiano de alguém. Tipo José do Havaí. A gente não sabe. Vamos procurar aqui. É aquele músico, aquele cantor, um gordinho famoso. Que ele canta Somewhere Over the Rainbow. Somewhere Over the... Isso. É o único que eu sei. A gente não conhece quase nada do Havaí, né?
É bem pouco aqui. Olha né? que coisa. Então, vamos supor que chegou lá o Samuel. Vamos supor que Samuel é um nome havaiano. Samuel falou assim, eu tô com um problema de saúde XYZ. A Morná Simeona falou assim, simples, me traga todos os seus parentes aqui. Então, na medida do possível, ele encontrava os parentes... Noah é um nome havaiano. Noah é o Vamos nome lá. havaiano. Melhor que Samuel. Melhor que Samuel. Então chegou o Noah lá, falou assim, dona Morná, eu tô com uns probleminhas de saúde. Ao invés de tratar a pessoa, ela chamava todos os parentes. Me traga os seus pais, me traga os tios, me traga os avós, me traga toda a galera. Chegando toda a galera, ela fazia um ritual de cura e de perdão entre todos os antepassados. Chegava para o pai, a mãe falou assim, então, tem alguma treta antiga que aconteceu com vocês? Revelem aqui e vamos perdoar e abraçar. E começava a fazer aquilo que hoje em dia nós chamamos de constelação familiar sistêmica. Nossa. Entenderam? Pô. Só que eu estou falando de Começou coisas de lá. milênios atrás, aqui, um montão de tempo. Bert Hellinger codificou uma história que era da Morná Simeona. Então chegou lá o tio, porque esse aqui fez isso, fez aquilo, fiquei chateado, magoado, blá. Quebravam o pau ali, se perdoavam e, conforme eles iam se perdoando, a patologia, a moléstia, a doença da pessoa que era o último da fila se curava. Isso não é milagre? Pois é. Olha só. Então, se curava do nada. Muitas vezes doenças incuráveis tinham por origem as tretas dos ancestrais. Nossa. Porque a criança captava todas as tretas dos ancestrais, mesmo que ela não tivesse os conhecido. A criança interior, o A primeiro criança eu. interior, o primeiro eu, Uniripili. Ele pega as coisas dos ancestrais. As coisas dos ancestrais. Como? Isso é muito maluco, porque Que loucura. aqui a gente vai dar um tiro esotérico aqui. Esse tiro esotérico é o seguinte, por exemplo, Hahnemann, o criador da homeopatia, disse que nós temos uma classe de miasmas que são hereditários. Nós trazemos uma classe de miasmas e estes miasmas criam uma predisposição a certos tipos de patologias nas pessoas. Miasma seria o quê? Uma forma pensamento? Não, assim? miasma é um tipo de gosma. Uma É uma gosma? gosma energética dividida em 3 segmentos que se fixa no chakra básico do ser humano e cria nele uma predisposição a que as pessoas atuais tenham as mesmas doenças do passado. Tanto que a medicina, que é chamada remédios de fundo dentro da homeopatia, que são altas dinamizações para atingir as vidas passadas, conseguem curar o indivíduo de um monte de coisa. De repente, um bisavô lá teve uma crise de pânico quando ele foi atacado por uma onça brava lá. De repente, o bisneto tem síndrome do pânico e não sabe por quê. Então, Hahnemann, criador da homeopatia, sacava que isso vinha por uma via genética energética. Então, a pergunta que me foi feita esqueci a pergunta. A pergunta que eu estava... O que eu estava falando? De onde que... De onde Como que eles fizeram essa... Porque a criança interior, ela pega esse tudo. miasma Ela Você falou pega que ia dar um tiro... dos ancestrais. Sim. Então, o que acontece é o seguinte, falei da Morná Simeona, que juntava os ancestrais, eles lavavam a roupa suja, se perdoavam e a criança se curava. Eles dissolviam os resíduos antigos que levavam àquela patologia. Então, por isso que nós, por exemplo, podemos estar vivendo e expressando um padrão que já vem de muito tempo. E é por isso que nós temos que tomar muito cuidado antes de nós nos casarmos. Por quê? Por quê? Porque os antepassados dos dois lados precisam se dar bem. Nossa. Entendeu? Então vamos supor aqui a história de Romeu e Julieta. Quem estava para se casar? Romeu e Julieta, mas tinha os Capuleto e os Montecchio. De um lado, Capuleto e Montecchio. Os antepassados que já morreram das duas famílias eram inimigos nas suas vidas passadas. O que vai acontecer? Aquele casal vai ser uma desgraça, eles vão perder tudo, vão ter todos os infortúnios, porque os ancestrais eram inimigos quando aquelas pessoas não tinham nem nascido ainda. Então, olha a maluquice da coisa. E como descobrir isso? A maluquice. Precisa ir numa carruna, precisa ir num desses antigos, para dar uma olhadinha o que estes ancestrais estão falando, porque do contrário, não dá nada certo. Caramba. Nossa. Mas, por exemplo, se uma das famílias ou as duas já tem
uma predisposição má com a pessoa, já é uma indicação? Já é um indício. Sabe, o tio, a tia, já é um o pai, indício. a mãe, não sei o quê, fala, meio que olha torto. Já é um indício. Tanto que, por exemplo, na Índia antiga, não só na Índia antiga, mas em muitas civilizações antigas, os casamentos eram arranjados. Quem escolhia eram os pais. E os pais já escolhiam porque sabiam, existe uma harmonia que vai acontecer aqui. Né? Até em famílias, aqui a gente está saindo completamente do assunto, mas por curiosidade, a família escolhia a esposa e a esposa escolhia as concubinas. Entendeu? O que seriam concubinas? Concubinas, as amantes do cara. Era escolhida pela esposa, porque estar casado com alguém não era necessariamente para entrar nesse amorzinho cor-de-rosa, era porque energeticamente dava certo. Era a garantia de vida, era de saúde. Era garantia de vida e de saúde. Que da hora. Isso Caramba. na China antiga, na Índia antiga, no Egito, em todas as civilizações Tinha era gente assim. que fazia casamentos dentro da própria família. Casamentos arranjados dentro da própria família, porque sabe, não vai dar um chabu aqui dentro. Então, isto é obviamente que eu não estou aqui indicando para que a pessoa, a gente não está indicando É para que bom a fazer pessoa esse faça disclaimer. nada. O disclaimer precisa estar claro. Mas existem leis invisíveis que regem a vida. É que nem lei de trânsito. Se você... Não importa se você gosta ou não gosta das leis do trânsito. Se você fizer alguma coisa errada, você vai ser multado. E se você fizer alguma coisa errada na vida, as leis cósmicas vão cobrar muito caro de você. Tem gente que passa uma encarnação inteira sendo cobrado por estas leis da vida. Então, é que, na verdade, as pessoas passam a vida inteira sem ao menos conhecer que existem essas leis divinas, concorda? Então, o nosso papel aqui é mostrar que sim, elas existem. Então, está sendo muito positivo a sua análise aqui com a gente. Elas existem. Além desses três eus aqui, como que o eu superior ele consegue ajudar o eu da criança a ser evaporado, como você disse? Sim, o negócio é o seguinte. Entendeu? Qual o peso do eu superior? Este que é o problema. O que o eu superior consegue fazer de bom por você? Quase nada. Ele só consegue fazer alguma coisa quando a criança permite. Puta. Ela é a porteira. Se ela é a porteira. Porra, mas daí muda muito as coisas. A coisa muda muito. Porra, muito. Muito, porque muda tudo. Então pode ser... Então, porque você falou que tem que... São os pacotes de memória do eu criança. Sim. Que você tem que zerar esses pacotes de memória. Sim. Dissolver. Como faz isso? Claro, sim. Vamos você falar tem sobre primeiro, zerar. E segundo, você precisa fazer as pazes com a criança. E com o seguinte detalhe. A criança nasceu nesta vida para brincar. Ela não vai entender outra coisa. Tipo, eu tenho que acordar todos os dias de manhã. Eu tenho que ter disciplina. Eu tenho que ter disciplina. Eu tenho que fazer um monte de coisa que eu não gosto. Eu tenho que tomar papinha de sei lá o quê. Criança está detestando tudo isso. Ela vai liberar alguma coisa por eu superior? Não. Ela só libera se ela estiver muito feliz com você. Agraciada. Agraciada. A isso que vem a graça. É por isso que hoje em dia quase que nós não vemos mais milagres acontecendo. Porque isto você facilmente via em pessoas mais rústicas do passado, que não tinham o rabo preso com ninguém, que eram pessoas livres. Hoje em dia, onde nós colocamos metas, sei lá o quê, como é que é mesmo? Coisa de coaching, nós colocamos rédeas para... fazer a vida acontecer. Metas, objetivos. Sim. A criança interna entristecida corta completamente o acesso com o eu superior. É por isso que, geralmente, você vê esses grandes sábios, pessoas meio malucas, que não seguiam nenhuma regra social, que não estavam nem um pouquinho preocupadas com nada. Você vê grandes escritores que deram vazão a grandes obras, os caras eram vistos por nós como pessoas excêntricas. O que é uma pessoa excêntrica? Ela faz as suas próprias regras e não está nem aí com o contexto externo. É um rebelde. É um rebelde, ok? Esta rebeldia é o componente essencial da consciência. Ok? Nossa. A criança. Então, ou seja, é De necessário. tudo. A rebeldia é É necessária. uma condição necessária para Sim. alcançar.
o eu superior. A rebeldia é uma condição necessária para alcançar o eu superior. Nossa. A gente pode falar aqui em termos mais polidos. Eu posso falar assim, Jung falava da individuação. É o indivíduo voltando-se para dentro de modo que ele não mais é moldado pelas coisas externas. É uma forma fácil, simples, bonita e digamos assim, politicamente correta de dizer: a sua vida só tem jeito se você se rebelar. Ou seja, F ponto os outros. Completo. Exato. Completo. Mas tem que ser completo. Este precisa ser o nosso mantra inicial da manhã e a última palavra que você pronuncia antes de deitar. Porque a sociedade e a estrutura da vida não foi projetada para você ser feliz. Nada foi projetado para você ser feliz. Esta felicidade, que é o precursor da consciência, ela é conquistada a partir de todos os nãos que você vai dizer. Ok? Muitas vezes um não para fora é um sim para a criança interior. Caraca. Então, a gente percebe o quanto profundo que isto tudo é e o quanto que estas coisas estão muito difíceis dessa sociedade moderna, falsificada e pasteurizada que a gente tem nos dias de hoje. E a gente vê o porquê antigamente se falava de muitos milagres e acontecimentos que faziam parte até do cotidiano de muitas pessoas, e tudo isto, nos dias de hoje, é tratado como lenda, porque o eu superior não tem mais o poder de acessar a nossa consciência, porque simplesmente a nossa criança interna foi renegada por nós mesmos. Nossa. Perfeito. Ô, mestre, deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Quando a gente fala em despertar, normalmente o despertar é a gente poder acessar o nosso eu superior. Mas para esse despertar acontecer, muitas vezes temos que tratar os nossos traumas. E como a maioria dos traumas advém das nossas crianças, sim, a gente consegue então inferir que sim, corrigindo a cura da nossa criança interior, sim, realmente é o caminho mais rápido para o nosso despertar? Sim. E para curar precisa ser rebelde, certo? Ser rebelde. A cura verdadeira. Aí é você curar tudo. Por exemplo, se você for no método homeopático, vamos hoje curar o problema da rejeição do pai. Vamos amanhã curar o probleminha com a rejeição de não sei quem. Não sei o que tem. Aconteceu que o meu namorado me deu um chifre. Isso nunca vai ter fim. Vai ficar a vida toda. Infinito. Infinito. Porque na medida em que você está curando uns, amanhã tem outros. E depois tem outros. Isto não tem fim. Isto, no fundo, chama-se falta de amor próprio. Tá ok? Quem fica com esse negócio aqui, tô doloridinho. Falta de amor próprio. Em termos psicológicos, é uma falta de amor próprio. Em termos da psicologia kahuna, significa falta de amor para com sua criança interna. Porque se você tem uma relação suficiente com a sua criança interna, e essa relação é muito clara, a criança interna é dotada de um alimento chamado maná. Os kahunas diziam que maná é esse alimento, essa energia, que quando a criança consegue ter em profusão, o eu superior realiza os milagres instantâneos na vida daquela pessoa. Então, por exemplo, se obviamente, claro que vocês todos ouvintes que estão me ouvindo aqui, obviamente que coloquem muito bom senso na aplicação disso que eu vou lhe dizer. Você, para curar a sua vida, precisa ser um pouco maluco. Só se você for um pouco maluco, ou até, se você quiser, e melhor ainda, muito maluco, é que você vai ter condição de criar uma vida saudável. Nossa, por quê? Muito maluco. Muito maluco. Porque você vê, esses malucões não tem problema nenhum. Esses dias eu estava lendo a biografia, eu toco rock, né? E eu tenho um cara que era um vocalista do Motorhead. O vocalista do Motorhead, ele fumava e bebia desde o momento em que ele acordava até um dia dormir. Eu sempre olhava para a cara dele e falava assim, esse cara tem alguma coisa que eu admiro nesse cara, uma coisa chamada autenticidade. Sim. Autenticidade. Uma coisa curiosa é o seguinte, fizeram levantamento das pessoas mais longevas do mundo, as pessoas mais longevas do mundo fumavam direto. Então, que coisa é essa? Né? E você vê pessoa que nunca fumou tendo câncer de pulmão. O negócio é o seguinte, nós somos uma usina de energia, a nossa criança interna é uma usina de energia, mas ela precisa viver e não entrar num sistema de sobrevivência, na qual nós, hoje em dia, temos que estar.
Veja bem, a escola já é um produtor de soldadinhos. Nós entramos em uma escola obedecendo regras. As pessoas estudam não porque estão gostando daquilo, elas estudam para passar na prova e depois que passou a prova elas vão esquecer tudo aquilo. Elas servem para ser soldadinhos de um sistema. A criança interna já vai se desenvolver massacrada e depois você vai reclamar da sua vida não dar certo? Pelo amor de Deus. Ela já foi projetada para não dar certo. Né? Então pensar igual, de uma maneira uniforme. Porque assim funciona um soldadinho. Um soldadinho precisa ter uma reação específica quando de um comando específico. Assim fundamenta a formatação da sociedade. Aí você vê esses rebeldões. Jesus, o que era? Rebeldão. Pô, por isso foi crucificado. Sim, Gandhi. Gandhi é um rebeldão. Buda é um rebeldão. Todos estes grandes foram rebeldões. Por que será que todos eles eram rebeldões? Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi, ele era rebelde. Todos esses foram rebeldões, porque a rebeldia é o início da consciência. Nossa. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Sim, e você estava falando que é ruim se formos por doses homeopáticas. Porque a mente se engana. Qual seria a melhor forma, então, de zerar essa criança interior? Nossa, então, zerar a criança interior, a pessoa precisa dar um salto do precipício. A pessoa diz assim, eu tenho asas, não sei como abrir as minhas asas, não sei como abrir as minhas asas. Claro, você nunca vai saber, que nem a águia. A águia nasce, a águiazinha lá. O que a águiazinha faz? O que a aguiona faz para a águiazinha se desenvolver? Joga ela do precipício. Vocês sabiam? Eu não sabia. A águia joga o filhote do precipício. Para aprender a voar. Para aprender a voar na marra. Então, o salto do precipício é a única coisa que faz as coisas darem certo. Agora, a coisa homeopática, o que é? A coisa homeopática é no seguinte sentido. No fundo, existe um medo. É medo maior do que confiança. Entendi. Quando existe um medo maior do que confiança, a pessoa vai agir homeopaticamente. Vai descendo a escada, vai se jogar. Não vai dar em nada. Ela vai se enganando. Ela vai tentando se convencer de uma palhaçada que ela mesma cria. Então, para nós seres humanos, pular do precipício igual a águia... seria entrar naquela caverna que a gente tem mais medo? Caverna do Platão, não tem jeito. Na caverna que estão os seus maiores tesouros, também tem o cagaço existencial. Né? É ali que está tudo. Tudo está ali. E os antigos kahunas sabiam disso. Nossa. Isso é uma coisa que vem da psicologia kahuna. Eu não inventei nada disso. Isto vem dos antigos kahunas. Ok? Eles sabiam que existe uma criança interna. Agora, vejamos, o que a gente pode fazer? Pare de alimentar a sua criança interna com filmes que vão deixar ela em pânico. Ok? Tem maneiras de remediar. Tem maneiras de você melhorar um pouquinho a consciência. Pare de ver noticiário ruim. As pessoas adoram coisa ruim. Ninguém para o trânsito para ver um IP florido. Mas eu nunca vi ninguém. Uma fila de carros parados porque tem um IP florido lindo. Não. Se cai um motoqueiro, ele vai parar não porque ele vai ajudar o motoqueiro. Ele quer ver. Então, há sempre... E notícia? Boa notícia nunca foi notícia. Notícia sempre é coisa ruim. As pessoas se mobilizam muito em torno do mal. Isto já é um hábito super nocivo que todas as pessoas têm. Então, se você quiser começar a dar os primeiros passos, você precisa ser mobilizado por coisas positivas. Uma criança não paria para ver uma pessoa florida, mas talvez parasse para ver o IP florido. Eu falei uma pessoa florida, não. Uma pessoa acidentada. Mas iria parar para ver um IP florido. Por que a gente vai ficando nessa bizarrice de vida? Eu acho tudo bizarro, né? Eu acho que a gente... Tá tudo errado, né? Tá tudo errado. Então, estas coisas nós podemos fazer. Mas o que é mais importante? Nós fazermos coisas para a nossa criança. Primeiro, a nossa criança não confia mais na gente. É básico assim, se você tem um filho e você abandona esse filho por 4, 5 anos e você volta a conversar com ele, ele nem vai olhar para tua cara. Ok? Pense nisso, você que está ouvindo isso aqui. Se você abandona um filho por alguns anos, ele nem vai te reconhecer. Então a nossa criança vai nos reconhecer e aceitar alguma coisa hoje em dia da gente? Não. Porque ela precisa voltar a confiar em você de novo. Nossa, muito bom. Caraca. Como Muito que a gente faz isso com tudo isso que a gente está falando? Aos poucos. Aí é aos poucos, porque é todos os dias. Veja bem, você precisa ter muita paciência para reconquistar uma criança. É como se você tivesse que reconquistar um filho que foi abandonado. Então você precisa prometer coisas para esta criança e você precisa cumprir estas coisas. Você não pode deixar ela no vácuo.
Isso leva muitas vezes muitos anos. Ok? Tem que passar confiança para ela. Tem que passar confiança. Posso te pedir um exemplo? Por exemplo, se a criança ela tem medo de se expor ao público. Só que você vai virar para ela e vai falar assim, eu não vou mais sentir medo. Essa é uma promessa que você está dando para ela? Essa é uma promessa ou pode traumatizar mais ainda a criança. Porque ela tem uma fragilidade e você vai expor aquela fragilidade de uma forma que ela vai se sentir desconfortável. E aí como é que faz? Você precisa primeiro ter conquistado dentro aquilo. Você precisa conquistar dentro. Conquistou dentro, aí a coisa é automática. Mas a criança, ela até aceita esses desafios. O que ela não aceita é desafeto, é falta de amor. Isto ela não aceita de forma alguma. Mas como que é a falta de amor do segundo eu para com o primeiro? É a falta de presença, é a falta de atenção, é chegar todos os dias e consultar a você mesmo. O que você está sentindo? Imagine que tem uma criança dentro de você e você consulta todos os dias. O que você está sentindo? Entendi. E não só chegar do trabalho e dormir e acordar o dia seguinte e ir de novo. Imagina. É parar e ter um tempo para si mesmo. Exatamente. Este tempo para si mesmo, ele vai se transformando psicologicamente no tal de amor próprio. Psicologicamente falando, quem tem esse amor próprio em uma alta intensidade não se afeta tanto com os dissabores externos. Esotericamente falando, é uma relação profunda com a sua criança. Isso é achar, só isso poderia salvar nossa vida inteira. Que incrível. E isso é sinal que você pode, por exemplo, na tua casa, chegar e fazer um exame de consciência, como se você estivesse conversando com você mesmo. Eu diria, pegue uma fotinho sua de quando você tinha 5, 6 anos de idade, olhe para aquela fotinho como se fosse a sua criança interna e se pergunte, como eu tenho te tratado? Puta que pariu. Eu tenho olhado para você com um olhar de bondade ou com um olhar de exigência? Né? O que eu tenho dado para você? Isto é uma paulada. Perceba que a gente não faz o básico. A gente quer muita coisa, mas a gente não faz o básico da vida. Né? E com isso a nossa criança interna fica soterrada e a ferramenta que ela tem para chamar a sua atenção é a doença. Então a doença é um grito da criança interna pedindo por atenção de alguma forma. Nossa. Então essa é uma pedrada tão grande que se a gente tem que entendeu, assimilar. a gente fala assim, não, para tudo, estou fazendo tudo errado. Agora veja bem, muitas vezes a gente pensa assim, aí que vamos às pauladas refinadas agora. Se a sua criança interna não gosta de coisas místicas, não adianta você sentar para fazer mantra. Entendeu? Ou seja, não existe uma receita de bolo. Não tem uma receita de bolo. Muitas vezes a sua criança vai se curar indo num show de heavy metal do que indo num show um show de mantra, não tem, né? Mas uma palestra com a monja Coen. Gospel, né? Sim. Porque as leis da sua criança são únicas. Entendi. E aí você precisa entender o que é a tua essência. O seu demon. O seu demon. E não aquilo que é o embalão. Tem gente que vai no embalo, né? E só porque determinada pessoa falou que, sei lá, e gostar. Tem gente que fica fazendo coisa mística e tá sofrendo mais do que todos. Alguma coisa de certo não tá errado, alguma coisa de errado não tá certo, alguma coisa assim, né? Tem alguma coisa errada nisso. É porque a sua criança não gosta daquilo. Então, estas questões, elas, se você ajustar só isso na sua vida, as coisas que você está querendo conquistar na sua vida, você já vai conquistar. É este alinhamento interno. O que mais falta nesta vida hoje em dia é gente de verdade. Ok? E quando você fica de mentira, a vida vai te tratar do mesmo jeito. Agora, a ciência Kahuna é muito vasta, porque quando a gente está falando de um dos aspectos da psicologia Kahuna. E como que você junta esse fato dos 3 eus com o Ho'oponopono? Sim, porque antigamente, o que acontece foi o seguinte, antigamente a Morná Simeona reunia a galera toda, dos parentes, para se quebrarem lá e depois se perdoarem. Né? Mas toda a raiva era resolvida. É importante. Toda a raiva das suas raízes era resolvida. Com o decorrer do tempo, dava muito trabalho reunir essa galera toda.
Porque muitos moravam longe e mesmo assim não queriam vir para curar uma pessoa que elas nem conheciam, neto, bisneto, trisneto, sei lá quem era. Então eles começaram a usar representantes, que nem tem na constelação. Na constelação não é, você vai representar fulano, você vai representar ciclano. Entendi. Então começava a chamar representantes e aí esses representantes começaram a fazer o papel dessa questão de perdão. Com o decorrer do tempo, modernamente, a Morná Simeona falou assim, não, isso é muito difícil, vamos trabalhar num sistema de auto-perdão. E ela desenvolveu uma oração para você perdoar dentro de si todas as coisas que estavam criando este ou aquele problema. Mas um problema todo não é isso aí. A gente tem que jogar uma outra bomba, que é o seguinte. Como que o mundo ficou conhecendo o Ho'oponopono? Como que uma coisa que uma senhorinha lá no Havaí fez repercutiu no mundo todo? Esta é uma pergunta. É ou não é? Numa época que não existia Não tinha internet, tinha nada. nada. Aí aconteceu o seguinte. Tinha lá um médico, olha só, médico, psiquiatra, que tinha uma filha com uma doença que os médicos não curavam. Veja bem, deve ser muito frustrante um médico ter um filho que está com uma doença que ele não sabe curar e nenhum médico sabe. E daí este médico, chamado Ihaleakala Riulen, que está aí o Ihaleakala, coloca aí, por gentileza, bota ver. Ihaleakala para as pessoas verem, Ihaleakala Riulen, lá no Havaí, levou a filha para Morná Simeona curar. A Morná Simeona falou assim, esta criança não vai ser curada em uma sessão só. Ela demorou 13 sessões para ser curada. Mas o Ihaleakala falou assim, há anos tento curar minha filha. E em 13 sessões a filha foi curada de uma doença de pele incurável. O Ihaleakala, como médico cético, pensou assim, eu sou cético, médico, entendo como funciona a fisiologia. O que essa mulher fez para minha filha se curar? Foi então que ele se interessou pelo Ho'oponopono. Só que lá no Havaí existia um manicômio penitenciário. Manicômio penitenciário é o seguinte, o cara fez crimes hediondos, aí ele vai lá na justiça e alega insanidade, e ele é atestado como sendo uma pessoa insana. Ele vai para uma penitenciária, um sistema prisional psiquiátrico. Então ali tinham os piores dos piores. Concordam comigo? Sim. Concordo. Aí então ninguém queria assumir o posto de direção daquele lugar, porque era um enrosco. E Ihaleakala falou assim, negócio é o seguinte, eu assumo, eu vou cuidar da galera toda aí. Bateu no peito e foi. Bateu no peito e foi. Ele falou assim, só que tem uma regra só. Vocês concordam comigo? Qual é a regra? Eu vou tratar do meu jeito. Não vem botar o dedo aqui. Não vem interferir no meu esquema. E lhe perguntaram qual é o seu jeito. Primeiro, eu não vou olhar para a cara de nenhum das pessoas. Eu vou precisar ter uma foto delas. E eu vou usar na minha salinha o meu jeito. E foi aí que ele ficava na salinha dele, olhando para a foto de cada uma daquelas pessoas, trabalhando dentro dele o que existia de errado que fez com que aquela pessoa se transformasse naquilo. Olha que coisa maluca. Caramba. Entendeu? Isso é muito maluco. Vamos recapitular a história aqui. Então quer dizer que existia dentro do Ihaleakala alguma coisa que fez com que aquela pessoa ficasse daquele jeito? É um processo de transferência da dor. Ele assumia a responsabilidade por tudo que estava dentro daquela pessoa. E começava a fazer a purificação daquilo. Um milagre. Milagre. Só que este milagre aconteceu com mais de 350 detentos psiquiátricos. As outras pessoas viram que estava estranho, porque as enfermeiras diziam, a gente não precisa dar tanta medicação para os caras agora. Aí Eles estão mais tranquilos. Estão mais tranquilos. Passou mais um mês. A gente está quase zerando a medicação desse ou daqui. Passou 1 ano e meio. Receberam alta. Todos. Tem até uma história que eles fecharam a ala, Fecharam a ala. Então, essa é uma história que aconteceu. Depois que aconteceu um negócio como esse, você não consegue mais segurar, né? Mas como ele fazia essa transferência? Ele tomava responsabilidade. Isso existe com todo terapeuta. Tem terapeuta que fala assim, nossa, entrou tal pessoa, eu me senti mal. Ele faz uma transferência involuntária. Agora ele tem que curar dentro dele aquilo.
Tem que se limpar. Se limpar. Nossa, ele pega a doença do paciente E assume para a ele e responsabilidade. depois ele se limpa. Sim, na Índia é muito comum. Na Índia é muito comum, por exemplo, uma pessoa está com uma ziquezira. Vai lá, o curador pega a ziquezira e depois transporta para uma árvore. A árvore morre. Caraca. Caramba! Entendeu? Isso tem muito. Igual naquele Curandeiro- filme A Espera de um Milagre, que tinha um negão Tinha um grande. negão. É, isso. Sim, sim. Que daí ele cospe, né? Sai um Ele monte cospe de... a De a um doença. vescinha, Pó, em vespa. pó. Isso. Isso não é existe. uma ficção. Isso não é uma ficção. Caraca. Isso existe. No caso desse médico, então, ele fez usando Ho'oponopono? Ele fez usando o que ele conheceu por Ho'oponopono. Tá. Então, a metodologia dele era Ho'oponopono. Porque, agora, antes dele, por exemplo, antes do Haleakala, já tinha conhecimento sobre os antigos kahunas. A primeira pessoa que escreveu sobre os kahunas aqui no mundo ocidental foi Max Freedom Long. Vamos Max colocar Freedom ali Long. na tela? Vamos colocar o Max Freedom Long Coloca na tela. o Max aí. Esse é Boa. o Max Freedom Long. Então, pelo jeitão do cara, você vai ver, anos 40. Você não dá nada por um senhorzinho como esse, né? É. Mas esse senhorzinho escreveu uma literatura gigante, profusa sobre os antigos kahunas. Por quê? Quem era ele? Um missionário cristão. E como missionário cristão, ele chegou lá no Havaí para mostrar que tudo aquilo que eles estavam fazendo era uma coisa que não tinha nada a ver com o alinhamento daquilo que a igreja cristã ensinava. Então ele foi para catequizar. E quando ele chegou lá para catequizar, ele conheceu a oração da morte. Que A era? oração da morte. A oração da morte. Ele foi catequizado, né? Ele foi catequizado. Ele viu a oração da morte acontecendo o seguinte: lá escreveu, não leu, um kahuna, um tipo de kahuna específico, lançava uma oração da morte. Uma oração da morte era uma reza que fazia o outro morrer. Ô, louco. Sim. Uma reza que fazia o outro morrer. E ele, Era um feitiço. um feitiço. Os kahunas eram os especialistas na oração da morte, Caraca. né? Então ele testemunhou inúmeras mortes ocorridas por orações da morte. Tipo Harry Potter, a Avada Kedavra. Mas não era uma... não era uma oraçãozinha, né? Ele viu o negócio realmente funciona. Ele falou assim, que poder que esses caras têm O que é isso? para fazer tudo isso. Aí ele foi e pensou assim, nossa, eu vim aqui para ensinar, mas na verdade eu tô aqui para aprender. Então ele passou décadas junto com os sacerdotes kahuna, aprendendo como é que eles faziam tudo isso. E aí escreveu um livro chamado Milagres da Ciência Secreta, onde ele trata com uma quantidade enorme de detalhes todo o processo que esses kahunas faziam. Nossa. Eu conheci um caso, vou contar um caso aqui para você, tá bom? Uhum. Conheci um caso que foi o seguinte, eu tive uma paciente, uma socialite, que ela falou assim, então, um dia eu cheguei no spa que estava essa socialite, isso faz muitos anos. Eu olhei para a cara dela e ela com aquela cara de azeda, eu falei assim, você me chamou aqui para quê? Você não está acreditando em nada do que eu estou fazendo. Eu usava pêndulo para fazer diagnósticos energéticos, né? Eu falei assim, você está com uma cara de nojenta aí, você não está acreditando em nada disso. Ela falou assim, eu não acredito mesmo, mas eu sei que é tudo verdade. Ô, louco. Eu falei assim, como é que você não acredita e você está me dizendo que você sabe que é tudo verdade? É um paradoxo. Que negócio é esse? Ele falou assim, porque o negócio é o seguinte, um dia eu estava no Havaí, minha vida estava chata e resolvi me matar. Aí peguei uma lancha, ó que jeito de se matar. Aí mirei lá os rochedos, acelerei, não sei se lancha a gente fala acelerar, né? Fala, acelerei. Sim. Isso. Acelerei a lancha e crau, me quebrei toda, quebrei a lancha no rochedo. Mas qual foi o grande problema? Não morri. E pior do que isso, fiquei paraplégica. Tive 14 fraturas no meu fêmur. Fui cair no hospital lá no Havaí, aquele hospital horroroso. E chegou a enfermeira e falou assim, bem feito. Você... além de não morrer, você não vai andar mais. E aí? Olha isso. Mas, se você se arrepender de todos os erros da sua vida, eu vou te levar num cara que consegue arrumar a sua perna. Ela falou assim, mas como eu não consigo nem andar? Eu dou um jeito de você sair daqui. Nossa. A enfermeira deu um jeito dela sair de lá, levou ela até um kahuna, e quando chegou até o kahuna falava na língua dele. Tinha lá um intérprete. O kahuna falou assim,
Ele está falando para você tirar todos esses pinos da perna. Porque a perna que fica quebrada, toda fica aquela armação que tem do lado, um monte de pino. Eu sei que começaram a tirar os pinos da perna dela. Uma dor. Ela falou que não sentia nada. Ah. E depois de tirar os pinos da perna dela, ele ficou uma meia hora. Ela sentia os dedos da mão do cara entrando dentro da pele e arrumando os ossos. Passou um determinado, uma meia hora, 40 minutos. Ele falou assim para ela... Aí a tradutora... Ele está falando para você levantar. Mas como eu não ando? Nisso que ela falou, eu não ando, ele deu um empurrão nela. E ela viu que ela andava. Nossa. Que emocionante. Outro milagre. Essa era a pessoa que estava ali na minha frente, que disse que não acreditava, mas sabia que era verdade. Porque ela estava andando, porque um sacerdote Kahuna curou. Que loucura. É muito louco. E mesmo assim ela não conseguiu ver. Exato, era isso que eu ia falar. Mas o ser humano é assim, que nem gente que vê disco voador. Tem que falar assim, eu vi um disco voador. Eu conheço muita gente que viu e depois parece que ele acha que foi uma ilusão. Nossa. Isso existe. Agora, essa mulher tem a radiografia. Depois eu fiquei mais ou menos amiga dela. Ela me mostrou a radiografia do antes e depois. Era impossível aquela perna voltar a andar. E ela está viva até hoje, está esperta aí, né? Isto existe. E estes antigos Kahunas faziam... Onde estava o milagre do antigo Kahuna? Como que esses sacerdotes operavam? Boa. Eles entravam em direto... Eles tinham o poder de entrar em contato direto com a criança interna e convencer aquela criança de que ela precisava consertar o corpo. Ah, ele conseguia conversar com a criança interior. Conversar com a criança. Dos Convencer, outros. exatamente. Agora, como que nós não conseguimos mais conversar com a nossa? Porque a nossa está magoada com a gente. Entendi. Entendeu? Tá de birra. Exatamente. Nossa. Então a gente pode inferir então que a solução de diversas doenças passariam por a gente conversar e aceitar nossas crianças? Sim. Isso é Sim. Por isso que muitas vezes a nossa criança não aceita, ela tá de birra, ela não quer olhar pra tua cara, mas aceita o que um amiguinho tem para falar. O que um professor tá falando, o que um fulano, uma tia. Entendeu? A criança, um curandeiro. A criança funciona assim. Então, quando o curandeiro usava a linguagem certa, de uma forma telepática ou outras coisas que ele utilizava, a criança, quando aceitava, o eu superior, fazia um milagre. Todo milagre vem do eu superior, mas a aprovação é da criança. Entendi. Então você percebem a simplicidade e, ao mesmo tempo, a complexidade disso? Apesar de a criança não ser tão poderosa igual o eu superior, mas ela tem a capacidade de bloqueá-lo. Ela tem a Sim, ou de aceitá-lo. A nossa criança bloqueia o fluxo de acesso do eu superior para conosco. O tempo todo. Então, quer acessar o eu superior? Conserte, faça as pazes com a sua criança. E enquanto a gente não fizer isso, a gente fica preso no eu médio, no ego. A vida toda, batendo a cabeça para um lado e para outro. Que loucura. E não vai dar em nada. Um terço só de quem a gente é. 33%. Um terço, e o terço mais idiota. Porque é um terço que acha que sabe alguma coisa. A gente não sabe de nada. Que escolaridade esses Kahunas tinham? Nada. Exato. Tinham nada, sabiam nada. Mas eram sábios. Eram sábios, mas a sabedoria vem de um outro lugar da vida. Da onde? De onde? Da simplicidade e da fé. Simplicidade. Fé em quê? A fé não é em quê? A fé é em qualquer coisa. Eu, quando era criança, era benzedeiro. Benzedeiro, eu benzia verruga. As pessoas se curavam de verruga. Falava assim, passe essa moedinha na perna, jogue para trás e você vai ser curado. Muita gente lá para eu benzer aquelas pessoas de verruga. É mesmo. É, porque era na roça ali. Não sei porque todo mundo tinha verruga, era uma... sei lá o que tinha. Mas eu tinha fé no quê? Eu sabia, eu tinha certeza que aquilo ia acontecer. Eu me lembro de uma vez, eu era adolescente, estava com um livro de magia na mão. Eu estudava magia quando era adolescente. Aí eu estava com uma dor de Você dente. é rebelde, hein? Oi? Você é um rebelde, hein? Certo? Tem que ser, né? Tem que ser, não tem jeito. Tomara que a gente seja Nós também. somos também. Né? Tava com uma dor de dente. E na época, quando eu era adolescente, não tinha esse negócio de dentista 24 horas. Deveria existir, mas a minha família não entendia disso. Bom, eu pensei assim, como que eu vou dar um jeito nisso? Eu acordei 3 horas da manhã, aquele dor de dente terrível. E eu me lembrei que eu tinha um livro que fazia curar a dor de dente. E é uma dor de dente, não é uma dorzinha, uma pulpite, inflamação. Foi feito um canal mal feito. E aí eu abri o livro de magia na cozinha, me lembro bem
também de madrugada, abrindo o livro na cozinha para os meus pais não acordar, e eu recitando as fórmulas mágicas. Quando eu terminei a fórmula mágica, cadê a minha dor de dente? Ela tinha sumido por completo. E aí, eu estava feliz da vida. Quando eu fui para a sala, eu pensei, mas será que curou mesmo? Voltou tudo. Toda a dor de dente que eu estava sentindo voltou. Agora, por causa da dúvida? A dúvida. Agora, quando eu era criança, eu não duvidava que a pessoa iria se curar daquela verruga. E assim acontecia. Então, a dúvida é você negar todo o seu poder. Então, a gente vai percebendo que o problema de tudo é que tudo é muito simples, enquanto que nós que ficamos complicados. Uhum. A gente que cria a complexidade. A gente que cria toda essa complexidade. Existe, na verdade... O eu médio, né? O eu médio criou toda essa complexidade. Nós precisamos trabalhar muito para que a gente fique simples de novo, para que a felicidade possa existir para nós novamente. Antigamente, a gente ficava feliz com o pirulito que recebia, com o sorvetão que a gente chupava. Hoje em dia, para a gente sentir o mesmo nível de felicidade, precisa de tanta coisa. Algo de errado tem. Ou a gente foi muito educado ao contrário da verdade. Porque o correto seria, conforme a gente vai crescendo e se desenvolvendo, nós vamos ser pessoas mais felizes. Por que nós perdemos isto? Porque nós perdemos alguma coisa mais sagrada que tínhamos, que é a inocência. Inocência? Vamos um pouco mais além? A perda da inocência é a expulsão do paraíso. A perda da inocência. Tava lá Adão e Eva. Eu não estou falando de inocência sexual, não estou falando disso não. Mas tava lá Adão e Eva no paraíso. Deus falou assim, o negócio é o seguinte, façam de tudo, mas não comam daquela árvore. Como era o nome daquela árvore? A árvore do bem e do mal. Isso é simbolizado pelo nosso cérebro. Se tem hemisfério cerebral esquerdo e direito, a árvore do bem e do mal, a árvore da dualidade. A dualidade cria julgamento. Então Deus falou assim, façam tudo, mas não comam daquela árvore. Chegou a serpentinha e falou assim, vinha, vamos comer uma maçã ali, uma torta de maçã. Comeu a torta de maçã e foram expulsos do paraíso, que eram expulsos do coração. A expulsão do paraíso é a expulsão do coração, por ter comido da árvore do bem e do mal, por entrada no racional. Então, a nossa racionalidade é um dos grandes atrapalhadores de todo o processo. Eu vou contar um outro caso para vocês, muito contemporâneo. Steve Jobs, malucão. Rebeldão. Você sabe que quando você toca no iPhone, não sei se os iPhone modernos é assim, porque eu não tenho iPhone, você toca no ícone, ele fica todo tremendinho, não Sim, fica? Porque aquela era a visão que ele tinha depois de usar LSD. Ok? Ele era xarope no máximo que tinha. Só que ele, na biografia dele, era muito xarope. E ele criou o que ele criou. Não existe uma criação sem liberdade. Não existe você criar nada se você não der força àquilo que a gente chama de inocência. Você precisa ser muito inocente para achar que você vai fazer uma invenção e aquilo vai revolucionar o mundo. Ou seja, a criatividade vem da criança interior. Sim, e o que bloqueia tudo é a dúvida. Então, a gente pode também inferir que hoje em dia esse mundo tão controlador, os políticos, as esferas empresariais, controlam tanto a gente justamente para que a gente cesse a nossa liberdade, cesse a nossa criatividade e que a gente continue atuando como esse pasto? Faz sentido? Faz sentido. Para o sistema, nós precisamos ser soldadinhos obedientes e medrosos. É isso que faz girar a roda da sociedade. Todo maluco não é interessante para a sociedade. Infelizmente, não. Agora, no âmbito pessoal, é óbvio que aqui vocês que estão ouvindo vai falar assim, vocês devem estar pensando, mas como eu posso colocar isso para a minha vida? Eu digo, primeiro de tudo é tomar consciência. Tome consciência. Olhe com carinho. Se você tiver entendido só uma coisa de tudo que a gente falou, é olhar para dentro de você, para a sua criança interna e perguntar-se, há quanto tempo eu me abandonei? Nossa. Se você olhar todos os dias para você mesmo, vai lá no espelho, ao invés de fazer a sua barba, escovar suas coisas que você tem que escovar, você olha para os seus olhos e fala assim, há quanto tempo eu te abandonei?
Esta pergunta é um nocaute da consciência. E você vai perceber que nenhum remédio vai adiantar para você enquanto você continuar tomando veneno. E o veneno é criado pela sua própria falta de consciência. É o abandono. Né? Porque o que a sociedade quer da gente, né, que muitas pessoas falam, principalmente quando a gente está naquela transição para a fase adulta, é você precisa amadurecer rápido. Você precisa se tornar adulto. E talvez nesse momento que a gente acaba matando nossa criança interior... a gente acaba sufocando a nossa espontaneidade. Totalmente. A gente aprende que você precisa... O grande problema é o seguinte, a gente já estuda com professores que não ensinam sobre a vida. Olha só, você está vivo e quem está te ensinando a viver? Ninguém. Estão te ensinando matemática, ciência, física, coisas que você detesta. Te ensina um monte de coisa. Mas deveriam ensinar como viver. Porque hoje em dia, quem determina o comportamento da população não são os sábios e os anciões, são os influencers, que geralmente são os jovens e idiotas. Isso. Então a gente vive a reversão, uma inversão completa de valores da vida. Por quê? Quem deveria ensinar sobre a vida? Alguém que já viveu muito. E não aquela que tem o poder de o grito. Né? Quem viveu muito sabe mais sobre a vida, Sim. naturalmente. E quem é colocado para influenciar as pessoas? Os influencers auto-colocados na vida. E alguém está deixando esses influencers influenciar. Exato, é isso que eu ia te falar. Claro. É isso que eu ia te falar. A culpa não é do influenciador. Quem é que deu atenção para esses influenciadores? Porque alguém pensa assim, quanto mais idiota este povo ser, melhor. E claro que é assim. Por isso que no BBB não tem 15 senhores. Tem 15 jovens que vão causar, né? Sim. Por que não colocam 15 professores de filosofia, 15 sábios ali para conversar sobre os mistérios da vida? Isso desmoronaria a televisão. Nossa, vamos criar um reality show desse, cara. Isso desmoronaria tudo. Botam um quantum de babacas lá para fazer babaquice, porque é isso que interessa. Então, quem deixa o influencer ser influencer? É um mecanismo do sistema. Alguém muito esperto. Vamos cair na real. Sim. É alguém muito esperto. O cara que já sabe como o jogo funciona. Claro, é um comandante lá que tá não sei que escalão. O Boninho. Ele acho que tá acima dele. Não, o Boninho tá acima dele. Porque é uma coisa mundial. A gente vê esses montes de gente estúpida reunidas numa casa em tudo quanto é canto do mundo. Sim, tem de férias com eles, de férias com a sogra, de férias com... Não, o BBB tem de vários países, não é só no Brasil. Países. Então, é alguém muito lá em cima, fala assim, vamos botar os idiotas aqui para ensinar o povo, vamos deixar eles influenciar. Né? Assim vai deixar o povo mais idiota. É isso. Até porque a criança interior não sabe diferenciar. Não sabe diferenciar. Se é o filme ou a realidade. Não sabe. Nossa. Então, quando você menos espera, você tá com uma crise de ciúmes que você nunca sentiu antes. Você desenvolveu aquela bactéria dentro de você. E de onde veio isso? Ok? Do sistema. Do sistema. Nós somos infectados psiquicamente o tempo todo. Às vezes você se ama tanto, fisicamente falando, mas como você está sendo bombardeado por um estereótipo de beleza, você vai criar uma bactéria dentro de você de que você não é tão bonito assim. Sim, por isso que aquela frase, não adianta você tomar o melhor remédio do mundo se você continuar ingerindo veneno. E aí, como que você vai saber o que é o veneno e o que é a cura, o que é remédio? A consciência disso tudo. E ouvir o conhecimento dos ancestrais. E não de influencer. Ok? É uma mudança completa no paradigma da vida. É você começar a dar valor ao que tem valor de verdade mesmo. Mas, Ananda, você falou bastante sobre a questão do amor próprio. E dado que a maior parte das pessoas hoje vivem nesse mundo, nesse único eu superior, que seria o eu médio, né? Não o eu superior, né? Dos eu médio. É o eu médio, tá no eu médio. O conceito de amor próprio não está muito distorcido na nossa sociedade? Tá, porque mais ligado ao ego? Sim, porque do que ao realmente um amor próprio? Sim, porque se a pessoa
for cair na real de verdade mesmo, muitas vezes o que ela quer são coisas simples. O que ela quer, na verdade, é um fogãozinho a lenha, ali com uma comidinha feita numa panela de barro, ela, sei lá, tomar o seu cafezinho com bolo de fubá, ali sem ninguém encher o saco. Ela só quer isso, ela não quer um Porsche. Porsche ela vai ter que pagar um IPVA. Já viram quanto é que paga o IPVA de um Porsche? Ela não quer isso, ela só quer paz e tranquilidade na vida. Mas aí eu iria além. Muitas pessoas acham que o amor próprio é se olhar no espelho e se achar bonito. O que é o amor próprio, na verdade? O amor próprio é uma relação profunda com a sua criança, de modo que você descobre o que ela gostaria de fazer. Nossa. Onde que ela gostaria de estar? Eu não quero tomar um sorvete lá na Itália, eu quero, sei lá, um corneto mesmo aqui da padaria. Já tá bom? Tá bom já, não precisa de tudo isso. Com o final ainda de chocolate, igual na infância. Com fundinho de chocolate, aquilo ali é uma maravilha. E é uma maravilha. A criança só quer coisa simples. A criança não deseja a aprovação externa, certo? A criança, ela só vai desejar aprovação externa quando ela estiver doente. Quando ela já estiver doente. Porque, no princípio, ela está literalmente cagando e andando. Criança está literalmente cagando e andando. E está todo mundo achando lindo. Né? Ela não está nem aí com nada. Ela cresce nesse sistema de autonomia perfeita. Ela vai se estragando aos poucos. Como que ela vai se estragando? Ela vai capturando dos pais os padrões deles. Então, o pai não ensina com ensinamento. O pai tem que ensinar com exemplo. Então, os pais vão colocando por osmose para a criança aquilo que eles são. Pais doentes geram crianças doentes. É que nem o veterinário, assim também. O veterinário, quando tem um animal doente, ele pode perceber os donos estão doentes também. Porque o cachorro é tipo um eu básico puro. Então, mas eu tenho uma visão de que as pessoas que são afetadas pelas críticas e pelas vaias são as pessoas que querem o aplauso externo, querem a aprovação externa. A partir do momento que você se torna um rebelde, o que você se tornar um rebelde? É você não querer nem aplausos e nem críticas. Elas não têm mais efeito sobre sua pessoa. Não tem mais efeito. E outro detalhe, a pessoa tem que perceber o seguinte, dependendo de quem vem a crítica, aquilo é um elogio. Certo? A pessoa critica aquilo que é muito diferente dela. Então, dependendo de quem vem a crítica, aquilo é um elogio. A pessoa não está nem aí com o que pensam. Porque as pessoas, os seres humanos, se esquecem de que nós temos que conviver com a gente o tempo todo. E se essa relação não tiver harmônica dentro de si, não dá para existir nenhum outro milagre. Então, isto, os antigos já sabiam de uma forma muito clara. Agora, veja bem, lá no... Por isso que não adianta o indivíduo fazer... eu vou fazer o Ho'oponopono, vou falar as 4 frases. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Não vai, não é isso. Isso é coisa só um molde externo. É preciso a pessoa compreender este processo, essa metodologia de transformação de consciência. Existe muita coisa nisso tudo. A gente está dando uma palhinha muito rasa aqui. E dentro dessa palhinha rasa, a gente vê o quanto de coisa que já movimenta dentro da gente. Nossa, e já está muito mais profundo do que a gente vê em qualquer lugar. Pois é, isso aqui a gente está falando do raso do começo. E a coisa vai muito além. Quem começa a estudar Ho'oponopono e fala que Ho'oponopono são as 4 frases. Eu só falto perguntar assim, escuta, você acha que durante milênios, os caras lá do Havaí, que aquilo ali é antigo para bolsa, se falar em Lemúria é tempo demais. Os caras ficaram por milênios se desdobrando e chegaram só conseguiram desenvolver 4 frases? Não, acho que ninguém nem faz isso. E de onde tiraram essas 4 frases? Por que foi tão resumido a isso? Foi de um americano chamado Joe Vitale, que em um curso que ele deu junto com o Ihale Akala, há uns 20 e poucos anos atrás, surgiu essa interpretação mais minimizada. Vem daí. Muito embora exista isoladamente estas frases do sinto muito, me perdoe, eu te amo, papá, em certos casos isolados, mas a metodologia que estava por trás era diferente. Então você precisa entender todo esse mecanismo, aplicar isso na sua vida, aí aquelas frases vão fazer um sentido e um efeito profundo, cirurgias profundas na alma. Mas desde que você saiba o como. É a mesma coisa eu pegar um bisturi e fazer de conta que eu sou um cirurgião e vou operar alguém. Não vai dar em nada, porque eu não entendo nada do que eu estou fazendo. Ok? Então nós não podemos nunca
copiar modelos, fazer o teatro da coisa. Não é uma cenografia de você falar palavras. É uma compreensão profunda, uma mudança de certas posturas, de certos alimentos que você precisa fazer com um maná específico. Tem o maná do nível do eu básico, o maná do eu médio, o maná do eu superior. Existem processos de realinhamento de consciência. A coisa é grande. Infelizmente, aqui no Ocidente, tudo que cai aqui, eles minimizam e colocam como uma coisa que vai, uma panaceia universal. Como um pacotinho. Um pacotinho. Então, eu falei de coisas muito básicas, essenciais aqui. A parte psicológica nossa, que todo mundo deve tomar cuidado, porque senão a gente entra num adoecimento aí, a gente vira um besta. A humanidade é cheia de gente besta. Hoje em dia, se vocês aí que estão do outro lado pensarem, quem agora na minha vida que vale a pena eu me encontrar para conversar, você vai contar nos dedos. Você vai achar muita gente nos seus dedos só se você for muito carentão, né? O carentão, ele é um vampiro de energia. Ok? Gente que está querendo um monte de gente em volta é vampirão. Mas se você pensar assim, quantos agora vale a pena eu sentar e conversar? Muito poucas pessoas. Hoje em dia, muito poucas pessoas. Então a gente está, hoje em dia, tendo que... Você não quer errar? É fácil. Fique quieto, olhe para dentro, converse com a sua criança interna. Mas vamos lá, é difícil, né? É difícil esse processo, a gente zerar a nossa criança interior. A minha pergunta para você é a seguinte, existe um equilíbrio, como tudo na vida? Existe um equilíbrio entre o segundo eu e a criança interior? Sim. Que equilíbrio é esse? Como que as pessoas podem atingir esse equilíbrio? Muito boa e ponderada esta sua pergunta. Eu sou meio radical. Eu digo, o equilíbrio na hora vai ser alcançado quando você chuta o pau da barraca. Nossa, ok? Eu ia responder isso. Pra mim, o equilíbrio é esse. Chute o pau da barraca. Não dá pra ser rebelde e equilibrado. Tipo assim, você meio rebelde só pra ver o resultado e aí eu vou ficando cada vez mais rebelde. Não, o rebelde Joel não é. Pula do precipício. Pula do precipício. Nessa vida... Seja louco. Nessa vida, chega o momento em que a gente fala assim... Vou enrolar até quando? Essas pessoas ponderadas que eu conheci até hoje na minha vida estão tentando ser ponderadas até morrer. E não vai dar em nada. Ou seja, ou é ou não é. O equilíbrio, no fundo, é metade de medo, né? Metade de medo, não vai dar em nada. Então, todas essas pessoas que são esses grandes empreendedores aí, tudo maluco. Todo grande empreendedor que faz do nada e faz acontecer... É doido. É doido. É doido. Doido no bom sentido. No bom sentido. Agora, para viver a vida com muita vida, você precisa ser doido. Vamos pensar. O moderado nunca dá em nada. Porque eu acho, lá no inferno, quando você chegar, que você que está assistindo, se um dia, eu espero que você não chegue, mas se um dia você chegar no inferno, vai ter uma ala grande para os moderados. Os que ficaram em cima do muro. Esse vai ser uma ala do inferno maior. Centro. É dos moderados. Os mornos. Porque o morno, ele tá com medo dos dois lados. Você percebe? Sim. É um cara que não teve coragem nem para estar nenhum dos lados. Nem no quente, nem no frio. Nem no quente, nem no frio. Pelo menos o que tá no quente, fala assim, eu tive coragem para estar no quente. O que tá no frio, eu tive coragem para estar no frio. O moderado, ele não teve coragem para nada. Então... Por isso que eu acho que as pessoas que ficam nesse papo, vamos aos pouquinhos, vamos, não vai dar em nada. É o PSDB, né, da vida. Tá sempre em cima do muro. É, PSDB. Espero que o algoritmo não pegue essas coisas. Espero que o algoritmo não caia em cima, mas é assim, é em cima do muro. Essa pessoa, ela tá em cima do muro em tudo. Né? E deixa eu te perguntar uma coisinha, então. Como que a raça, se você sabe, como que a raça lemuriana ajudou a entregar para o Havaí? Por que o Havaí, entende? Não, eles são os descendentes diretos. Os havaianos, eles são os descendentes diretos dos havaianos. Quer dizer, os havaianos são os descendentes diretos desses lemurianos. Ah, sim. Certo? Quem eram os lemurianos, para quem não sabe? Lemuriano é uma... então, aí é lendário, né? Porque, por exemplo, na Atlântida você tem várias documentações, né? Platão escreveu sobre a Atlântida. Lemúria, ou a Terra de Mu, era um continente grande que foi naufragado por excesso de conhecimento também. Caramba! Aí a gente vê o negócio seguinte, naufragado por excesso de conhecimento, que nem a Atlântida. Nossa. E aí a gente pensa assim, será que a gente não está com excesso de conhecimento? Será que não vai ter um naufrágio?
nos dias atuais. Aí é um outro papo. A gente podia um dia fazer um podcast falando sobre o naufrágio, o futuro dessa raça humana com essa inteligência artificial e o que o naufrágio é outro, as águas são outras hoje em dia. Mas Continente Perdido de Mu era um continente onde os sobreviventes transformaram-se nos sábios lá Mas por que o excesso de conhecimento fez eles naufragarem? Não é ao contrário? É isso que... O problema é o uso que se faz do conhecimento. O problema não é a faca, é todo o uso mundo que você faz da era faca. sábio. Todo mundo tem grande conhecimento. E com grande conhecimento você pode fazer muita besteira também. O conhecimento é uma faca de 2 gumes. Será que é por isso que eles quiseram deixar a população burra dessa vez, nessa Matrix atual? Achando que Uma pergunta, aquela Matrix inteligente deu errada? Vamos deixar todo mundo burro e ver se É uma o sistema se pergunta. mantém. Eu acho que sim. Eu acho que eles mudaram o plano dessa vez. Porque é impossível. Eu acho o seguinte, que agora eles pensaram assim... Não vamos eliminar esse povo e vamos, ao contrário, usar esse povo para nos dar energia. É tipo Matrix. Neo tinha um crown nas costas, assim. Eles se aproveitavam da energia do calor daquele corpo lá. Éramos baterias de outro sistema. Vocês lembram de um filme chamado Monstros S.A.? Lembro. Tinha que dar susto. É, né? que tinha que dar susto. E aí o medo alimentava a engrenagem. Eu acho que a gente vive... Aquele filme descreve a realidade nossa. Eu vejo o seguinte... Todo filme de ficção e desenho mostra a realidade. E todo documentário mostra a mentira. Nossa, que da hora. Bom. É. Porque eu não gosto de documentário, Tudo eu gosto mentiroso. de ficção. Tudo é mentiroso. Documentário, tudo mentira. Agora, os filmes de ficção são formas de você já plantar certas coisas. Aquilo que era ficção científica dos anos 20 é tudo verdade hoje em dia. Então, é assim. É assim, a gente vive num mundo que é tudo muito camuflado, a gente tem que estar muito esperto e ligado com tudo, né? Mas então, em Lemúria, as pessoas eram tão conhecedoras das coisas que naufragou a civilização. Naufragou a civilização de Deus falou assim, vamos mandar umas águas aí, acabar com toda essa parada aí, porque não tá dando certo. O grande dilúvio veio disso. Não, o dilúvio veio da Atlântida, aí da rebelião de Lúcifer. O dilúvio é da rebelião de Lúcifer. Aí a gente vê assim, aqui a gente vai entrar num papo mais maluco ainda. Vamos lá. Porque esse que manda a enchente pra acabar com tudo é porque a coisa não tá sendo bom pra ele. Tipo Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra lá na onde mesmo? Lá no Oriente. Então, né? Vamos destruir aquilo, foi destruído com bomba atômica. O lugar que possivelmente é Sodoma e Gomorra, existe resquício de radiação nuclear. Caramba. Então, existem sempre deuses menor do que o deusão, né? Vamos supor, deusão. Mas tem os deuses menores, e esses deuses menores estão assim, quando o experimento está saindo fora do controle, vamos jogar uma bomba. Então, o experimento hoje em dia está sendo controlado, estamos lucrando com eles. Ok? Estamos lucrando com eles, estamos ganhando energia, estamos ganhando dinheiro, o sistema está rodando, não tem por que a gente ser destruído. Ok? Claro que a gente começou falando de uma coisa, estamos falando de outra coisa, nada a ver. Mas faz parte da nossa experiência humana, desse mistério da vida. A vida é um mistério. Agora, como que depois... Eu fico pensando assim, como que depois que as pessoas ouvem tudo isso, podem continuar vivendo a vida de uma forma normal? Né? Podem ficar vivendo a vida como se nada dessas coisas existissem. Alguém que continua levando a sua vidinha normal, sabendo disso tudo, algum problema tem. Vamos cair na real. Algum problema tem. As dimensões... Qual que é o problema, será? O problema, eu acho que é uma incapacidade de raciocínio. Porque eu acho que existe um processo de emburrecimento coletivo. Aqui é outra coisa. Eu estou dando aula desde os anos 80. Outro dia achei uma fita cassete da gravação de uma aula dos anos 80. O nível das perguntas que os caras faziam... Sério? Era mais... Sim. Era mais profundo. Muito mais profundo. Fitinha do ano de 1986. Cada pergunta que os caras faziam, eu pensei, de onde que eles tiraram isso? Não tinha chat GPT, não tinha Wikipedia, não tinha nada. Tudo no livro. De onde que os caras tiraram isso? Nós estamos emburrecendo e não percebemos. Todo mundo está ficando burro. Me incluo nisso. Sim. Eu usava guia de rua para ir nas ruas e decorava. Hoje em dia, sem o Waze, eu não vou no quarteirão do lado. Tem alguma coisa estranha com isso? Detalhe. Imagina com o chat GPT agora. Imagina com o GPT. E outro detalhe, eu sei. Cada vez que eu uso o GPT, eu tô sabendo ser maligno. Eu estou usando você e estou ficando burro. Mas aquilo resolve muito do nosso tempo. Detalhe. Antigamente nós escrevíamos com letra cursiva.
E para cada fonema existia um correspondente de movimento e criava uma ligação neurológica entre o que você pensa e o que você escreve. Hoje, a letra A, como é que é? Plec. Letra B, plec. É o mesmo movimento. Caramba! Isso vai minimizando as conexões neurais. Antigamente o B é assim, a sua mão fazia B, o A sua mão fazia assim. Hoje, para todos os fonemas criados, você tem um único gesto. Você tem uma redução da sua potência neural. Detalhe, nos Estados Unidos já não se escreve nas escolas mais com letra cursiva, só com letra de forma. Você, quando não emenda as letras, você não emenda as ligações sinápticas do cérebro e você não faz raciocínios paralelos. Caramba, que loucura. Percebem a gravidade da coisa? Então nós estamos passando por um sistema coletivo de emburrecimento. Só que quando você vai ficando burro, e o outro vai ficando burro também, você não percebe a diferença. Todos vão desacelerando, você não percebe. Na verdade, mestre, quando você não aplica a IA, você acha que você está mais burro e o seu par está mais inteligente. Sim, certo? é. Só que é o contrário. É o né? contrário. Mas, ou seja, se a gente escreve de maneira contínua, Você cria uma sinapse de ligação, não só de letras, mas de ideias. e quando você escreve letra por letra, mesmo que é escrito... A sinapse fica travada. Nossa. E eu percebi que quando eu fiquei adulto, eu comecei a escrever letra por letra. Quando eu era criança, eu escrevia Letra cursiva, que nem eu. contínuo. E fomos ficando burro. Sem tirar a caneta do papel. Sim, exatamente. Caraca. Você também, quando você escreve em letra cursiva, você consegue fazer ligações entre os sistemas de ideias maiores também. Você liga as ideias, você divide as letras, você divide a condição neural que estava estabelecida para aquilo. Hoje em dia, nós somos sobreviventes. Vamos cair na real. Nós estamos sobrevivendo a este mar de monte de coisa que a gente não sabe quem está comandando. Né? Então, bem demais. Vamos ficar felizes. Vamos ficar felizes, estamos bem demais. Mas então, se a gente fosse assim apanhar tudo que a gente falou e entender como que a gente pode criar e realmente realizar milagres nas nossas vidas. Fácil. Você precisa readquirir a confiança. A sua criança interna precisa confiar de novo em você, para que ela sinta que você é merecedor. Enquanto a sua criança não acha que você é merecedor, o milagre não acontece. E para que a sua criança acredite que você é merecedor, ela precisa novamente confiar em você. E significa que ela precisa ser tratada com o respeito que ela precisava ter sido tratada sempre. Ela precisa ser colocada em prioridade. Então, colocar-se em prioridade na vida não é colocar-se em prioridade no seu ego, é colocar em prioridade a tua essência, a tua criança, o princípio que deu origem a você. Isso deve ser uma compreensão profunda e clara. Aí sim, estes milagres acontecem na sua vida. Quando o indivíduo está vivendo situações de culpa, a nossa mente está toda bagunçada, cheia de certo e de errado, pode, não pode. Quando o indivíduo tem culpas dentro da sua condição psicológica, ele gera formas de expiar aquela culpa através do sofrimento. Todo mundo que está sofrendo pode ser um processo criado pelo seu próprio psíquico por existir um núcleo de culpa. Então é preciso ter uma lavagem nesse inconsciente para que um milagre aconteça na sua vida. E ele pode ser abrupto, você pode se transformar numa pessoa milionária, você pode se curar de uma doença que você não conseguiu resolver ou redimir através de inúmeros métodos médicos, mas isso tudo começa com transformação de consciência, em muitos passos. E os Kahunas descreveram muito. Eu posso falar de um curso, tem um curso sobre isso. Ah, boa. Okay? Não, exatamente. Antes do curso, eu ia te perguntar o que de fato é o Ho'oponopono real. O Ho'oponopono real é um Ho'oponopono como ele foi criado e citado dentro das tradições antigas, que não tem nada a ver com as 4 frases. As 4 frases vêm da junção dos conhecimentos de Joe Vitale com o Dr. Ihale e que era uma simplificação que fugiu completamente dos fatores. Então, esse curso de Ho'oponopono real que eu dou, a gravação em vídeo são 28 aulas relativamente grandes, onde eu explico os passos dessa transformação interna e rituais para a criança interna, porque a criança interna é imagética. A criança, ela consegue transformar... Que é imagética? Imagética, ela reage através de imagens. Ou seja, a nossa criança é analfabeta, mas ela reage através dos nossos 5 sentidos, com olfato, visão, o processo auditivo dela. Existem códigos de acesso da nossa criança pelos nossos 5 sentidos, que não vai ser através de um livro. Quando você lê alguma coisa, por exemplo, isso vai alimentar o eu médio, mas a criança não é alimentada. Existem níveis de alimentos diferentes para a nossa criança interna que nós precisamos reaprender. Ou seja, reaprender todo esse processo é a conquista do nosso reino novamente. Nossa, que genial.
E a culpa, ela fica no eu médio? A culpa pode tanto estar na criança quanto no eu médio. As culpas mais graves estão nos dois, na criança e no eu médio. A culpa é como se você tivesse feito um grande erro. Nós nascemos com uma grande culpa. A culpa de termos nos separado de Deus. Essa que é a culpa primordial. Do Deus. pecado original. Sim. Nós nos sentimos desconectados do grande, da força maior. Isso é muito profundo. Isso não, nem para citar, chegar nesse ponto aí vai muito feijão. Mas o negócio é o seguinte, sem falar dessa culpa, a culpa por pequenos erros. Mas é daí que vem uma coisa que eu sempre questionei das pessoas religiosas são que, tipo, os católicos falam, pô, a gente nasce em pecado. Seria isso? Isso é uma babaquice. Eu sempre questionei isso. Eu falei, isso pô, é uma assim, babaquice. pô, como assim? Eu não fiz nada de errado e já tô em pecado? Então, salvar a religião... Seria essa a ruptura com Deus? Não. Então, não, é essa a minha dúvida. A gente nasceu aqui já desconectado a busca espiritual. Esta culpa de termos nos separado do divino deveria ser a ânsia pelo retorno à origem, à fonte. Deveria ser a busca espiritual profunda. Mas eu falo das culpas pequenas. Nós ajudamos... Como que a gente ajuda a dissolver a culpa? Se nós buscarmos esclarecimento. As religiões mais pioram do que melhoram o ser humano. Porque o negócio é o seguinte, como é que a religião funciona? Ela deixa você um caos e depois diz assim, nós somos a cura. É vender o problema, Claro. né? Para dar a Ela solução. causa o problema e vende a solução depois. Isso. Toda religião fez isso até hoje. Toda religião faz isso. Então, não queremos... Igual o cara fez lá no começo da tua história, com o seu tio que ficou doente, aí levou e ele fez a macumba e depois resolveu. Sim. Mas meu avô que ficou doente. Então, a história é o seguinte, religião já bota a culpa onde não tem. E aí, depois, toda religião vai fazer um diabo muito forte para justificar a presença de Deus. Quem é, então, o funcionário e quem é o chefe? A religião diz o seguinte, no fundo, o diabo é o chefe. E quem é o funcionário é Deus. Ô, louco. Ok. Mas isso aqui é um papo para uma teologia. Esse daí é um papo para o Lean Weekend. Esse aqui. Ah, boa. Né? Certo? Certo. Esse daí é um papo para o Lean Weekend, isso mesmo. O Lean Weekend vai ser um evento online. Muitos de vocês pediram para a gente fazer um evento online, diferentemente do Lean Day, que foi um evento presencial em fevereiro. Então faremos aí no final de semana do dia 27 e 28 de junho. Mestre Ananda Prem estará aqui conosco. Será um evento online, vocês podem conferir aqui como que vocês podem participar. Iremos falar desses assuntos mais profundos que infelizmente a gente não consegue estender de acordo com alguns temas, algumas palavras aqui na nossa querida plataforma. Então a gente vai fazer de uma maneira online, ao vivo, para vocês. Vocês vão poder fazer as suas devidas dia que perguntas. vai ser? Dia 27 e 28 de junho, mais precisamente. Mestre Ananda estará com a gente no dia 27 de junho. Serão 4 convidados e um deles será o Mestre mais ou Ananda menos Prem. um festival, assim, né? Online. Um festival de convidados com muito conhecimento, autoconhecimento, e para a gente aprofundar na espiritualidade com coisas que não são possíveis de serem ditas aqui na plataforma que vocês estão assistindo neste momento. Inclusive, a gente podia, viu, mestre, falar um pouquinho sobre, no nosso querido Lean Weekend, né, nesse evento, sobre a nossa culpa de ter se separado de Deus, hein? Nossa, sim, essa é a culpa primordial, a culpa é a origem, é a semente dos problemas da existência humana. A angústia primordial é da sensação de você ter se separado de Deus. A gente vai falar, então. Isso aí, prometido e combinado. Combinado. Prometido. Agora, quando a gente fala na lei dos milagres, né? Só para juntar tudo aqui que a gente falou, essa lei, basicamente, se a gente pudesse resumir ela num conceito geral, qual seria esse conceito? O conceito geral é permitir que a sua criança interna permita essa cura. Ela é que cria um mérito. O que é merecer? Merecer é a criança interna aprovar. Todo milagre acontece quando a sua criança interna aprova. Simples assim. Simples Os milagres assim. existem. Os milagres existem. E eles estão ligados à nossa criança. A nossa criança. Se você
trabalhar direitinho dentro de você, você vai conquistar tudo o que você precisa. Só que quando você conquistar a sua criança, você vai perceber que tudo aquilo que você achava que precisava, você não precisa mais. Nossa. Isso que é um grande paradoxo. Você sempre teve atrás de algo que já morava dentro de você. Nossa. E essa criança, ela foi formada até os nossos 7 anos? Até os 7 anos. O nível intelectual dela é como se tivesse 7 anos. Aí ela continua suspensa naquele grau intelectual, mas muito sensível a tudo que diz o que diz a corpo e emoção. É controlado pela nossa criança. É o nosso subconsciente. E o que acontece quando a gente faz os 8, 9, 10 anos? Essa criança, ela vai sendo armazenada e vai surgindo o eu médio? Ela continua, o eu médio continua o desenvolvimento, e a criança interna, unirripile, ela acessa o desenvolvimento e controla as nossas funções emocionais. É por isso que, por exemplo, as nossas emoções não evoluem. Por exemplo, você fala assim, com 7 anos de idade, 8 eu tô com ciúmes. O cara com 90 tá com ciúme também. É esquisito a pessoa não conseguir evoluir nisso. É estranho ela continuar tendo raiva, ela continuar tendo medo e ela não conseguir evoluir nisso. Racionalmente, nós evoluímos em tudo. Você aprende a fazer cálculos, divisões, você aprende a dirigir, porque isto é eu médio. Mas emocionalmente, nós paramos com os medos e com as reações estruturais emocionais de 7 anos de idade. E toda essa questão dos ciúmes que você não consegue resolver, das suas insatisfações, das suas angústias, os tédios, tudo isso é do seu eu básico, você tem os mesmos problemas de quando tinha 7, 8 anos de idade. Com certeza. Não é? Por quê? Então é sinal de que isso não é racional. Isto não é racional porque é um outro eu dentro de você que está sentindo. Que é possível, o cara que não resolve com 90, porque ele não fez esse processo. Ou sempre a gente vai carregar isso conosco? Sempre vai carregar. Você não tem como escapar disso. Mas a criança pode ser educada. O grande problema é a educação do unirripile. Porque se essa criança fica muito festiva, ela transforma a vida num parque de diversões. Então, desta conexão e educação com a criança, nós temos o equilíbrio da vida. No meu curso eu falo sobre isso, educação da criança. E é um dos pontos vitais para a gente aprender a ter o equilíbrio da vida. O conhecimento do Ho'oponopono é um dos conhecimentos mais essenciais que todo mundo deveria ter. Não tem jeito. E a gente pode também colocar na tela o Kahuna para você explicar, que a gente não falou dele ainda. Eu trouxe a carinha do Kahuna, não mostrei. Exatamente. Este aqui é carinha de um Kahuna, um sacerdote havaiano, desses que fazem estes milagres até de teletransporte, de invisibilidade, oração da morte. Eram estes os antigos Kahunas, essa aqui é uma foto de 1960 e pouco, que nós víamos no Havaí. Hoje em dia não se vê mais. Não se vê mais. Conheço gente que foi há pouco tempo para o Havaí, parece que sumiram, porque a divulgação faz com que eles se escondam. Nem que você vai para a Índia. Eu vou para a Índia para conhecer um guru. Você não vai conhecer um guru, você vai conhecer um showman. É diferente. Um charlatão. Um charlatão se passando por um guru. Porque não existe mais isso aí popularmente. Agora, quando que estas pessoas aparecem? Quando você gera mérito dentro, quando a sua criança interna permite. Quando ela permite, você encontra até um guru. Essas permissões, elas são invisíveis. Vêm de acordos invisíveis que você faz com a sua criança interna. Muitas vezes, comer um algodão doce vai trazer mais luz para a sua vida do que um dia inteiro de fazer mantra. Ok? Todas essas coisas. Estes segredos simples da vida são facilmente entendidos quando a gente entende a filosofia Kahuna e principalmente as leis mais profundas do Ho'oponopono. Essas pessoas que a gente vê que, sei lá, levitam ou andam sobre a brasa, isso é milagre ou é showman? Isso é milagre de verdade mesmo. Padre Pio de Pietrelcina, um padre italiano, ele era visto rezando missa em 3 lugares ao mesmo tempo. Caramba! Ô, louco! Ele era rezava onipresente. Missa em 3 lugares ao mesmo tempo. Um grande mestre sufi, Sheikh Nazim, tentaram prender ele inúmeras vezes. Ele se desmaterializava do lugar na prisão. Estou falando em 1940 e pouco. Ele se materializava novamente nos diversos lugares. Essas pessoas existem. Caramba! São muito documentadas. Elas conseguem até se bilocar. Existe muita pessoa que já fez isto. Estes fenômenos estão acontecendo na vida, só que a gente vive nessa matrix que não está vendo nada disso. Mas tudo isso existe.
Então isso meio que prova que a gente realmente... Isso aqui é uma simulação, dado que a gente consegue manipular a realidade, realmente? Nós conseguimos manipular qualquer realidade, mas fomos convencidos que não. Ah. E o Neo precisa entender que ele é o escolhido. Nós somos escolhidos. Todos nós. Todos nós. Não existe um escolhido. Não existe, todos nós. Só que a gente está achando que a gente é um nadinha. Esse que é o problema. A gente é muito poderoso, só que está usando esse poder invertido, ao contrário, cheio de medo, cheio de coraça, cheio de pode, não pode. Quem inventou que pode? Quem inventou que não pode? O próprio homem idiota mesmo. Nossa. Nós podemos tudo. Não quero dar uma de Aleister Crowley que dizia: faze tudo o que queres, isto será o todo da lei. Mas isso é outro papo. Talvez para o nosso encontro... No Lean Weekend. No Exato. Lean Em junho. Weekend. O Aleister Crowley era aquele meio doidão que... Bem doidão. Que desafiou o sistema, né? Bem a gente doidão. falou sobre ele outro Aleister dia. Crowley era bem doidão, pelo amor de Deus. Tem a casa do Aleister Crowley, foi vendida há pouco tempo, a casa dele lá em New Hampshire, uma coisa assim. Tinha lá. É que ficou muito famoso porque de repente Ozzy Osbourne começa a cantar Mr. Crowley, música do Ozzy Osbourne, né? Mas o problema do do Crowley, Aleister Crowley, ele teve um aluno chamado Jack Parsons. Jack Parsons fundou a NASA. Nossa. Então, um aluno do Crowley fundou a NASA. Né? O que tem por trás, O que, né? que tem por trás Dá disso? pra falar no Lean Weekend. No Lean Weekend. Esse Lean Weekend vai ter que ter uns 3 dias. Exatamente. Vai ter que ter uns 3 dias. Tem muita coisa que a gente não conhece, né? Muita coisa. Muita coisa. Acho lindo que o mundo tem coisas infinitas que a gente não conhece. Sim. É lindo. Essa é a beleza, né? Essa é a beleza. Se a gente soubesse de tudo, não perderia a graça. Ah, perderia a graça. É bom não saber das coisas. Porque você sabe. Tem muita coisa para aprender. Isso que dá felicidade na vida. Mas não... Às vezes, pra mim, quando a gente ouve essas declarações que você tá falando, a gente pode cair naquele... Não sei se isso é real ou também é uma mentira que me contaram, de que existe o lado bom e o lado ruim da força. E que eu tô, às vezes, sendo alimentado por esse lado ruim que pode me dar poder, mas ele é uma coisa que no longo prazo pode me consumir. Sabe mais ou menos Star Wars? Sei. Eu acho que, olha, vou dar um exemplo bem babaca aqui. Bem babaca. Esperem por um exemplo bem babaca. Eu gosto de Giló. Giló pra mim é bom. Eu gosto de coentro. Tem gente que detesta. Né? Aí você vai fazer o leão. O leão é bom ou o leão é ruim? Pra leoa, o leão é bom. Pra hiena, Ele é ruim. ele é ruim. Então, eu acho que a visão de bem e ruim ainda é muito limitada da nossa parte. É Eu acho que subjetivo. É subjetivo. Eu acho que tem coisas que existem porque tem que existir. Até porque o mundo é dual. O mundo é dual. Como o nosso primeiro Sim. grande papo aqui. O mundo é dual. E quem criou a dualidade? Se existe... porque até para você falar assim, é bom a luz ou as trevas? Você conhece a luz como luz porque existem as trevas. A noite existe porque existe o dia. Yin Yang. Uma coisa não existe sem a outra. Então, acho que tudo faz parte. Se você pensar tudo faz parte, você consegue viver em paz com tudo. Se você pensar que tem o mal, você tem que brigar contra esse mal, dá muito trabalho. Nossa, tem que se defender. Se defender. Pra quê? A vida fica um campo de guerra. O jeito é a gente conseguir viver em boa com tudo. Muito bom. A criança interior nunca vai sair se você estiver num briga. sistema de defesa. Não, de jeito nenhum. Dentro de um casulo fechado. Não. Muito bom. E a frase do... Pô, Você é pensa verdade. aí, Rosa? Vai pensando enquanto a gente fala aqui. Então, pessoal, conheçam aí, coloca na tela de novo o Ho'oponopono Real. Esse daí, pessoal, a gente normalmente ouve que o Ho'oponopono é uma ferramenta, né? Mas como o mestre Ananda trouxe aqui, na verdade é um meio de transformação. Então a gente convida vocês aí para participarem. É um curso super profundo, com um valor super tranquilo aí. Ele fez uma promoção só para a galera do Lean Podcast. Então conheçam, tá aqui na descrição do vídeo. E daí também a gente convida vocês para participarem do Lean Weekend. Isso mesmo, dia 27 e 28 de junho. Vai ser online, 100% online. Colocaremos todo mundo aí ao vivo. Serão 4 palestras, sábado de manhã à tarde, domingo de manhã, domingo à tarde, aí bem completo. 4 convidados. Cliquem aqui também para vocês conhecerem um pouco mais, tirarem suas dúvidas. Estaremos lá, toda a nossa equipe,
para recebê-los com muita alegria e sempre focando aí para a gente poder aprofundar o nosso autoconhecimento. Agora eu vou perguntar aqui para o Maurício. Vocês devem estar vendo que a gente está com 3 câmeras, exatamente nossa terceira câmera. Não estamos aparecendo, mas ele está aqui do meu lado e ele já preparou qual que é a palavra-chave do nosso episódio. Qual que é, Rosa? Então, para quem chegou até esse momento, né, que a gente sempre faz essa brincadeira aí com vocês, para saber quem são os fortes que ficam até o final, que estão perto de despertar, né? Porque quem sai no começo tá longe. Escrevam aí que para uma frase, para mim, marcou bastante, que vai ser mais ou menos tudo que a gente falou. Milagres são reais. Escrevam nos comentários que os milagres são reais. E aí, curtiu? Você acha que essa frase é uma boa frase, Tá mestre? perfeito. Milagres são reais e outra estão ao nosso alcance. Boa! Milagres são reais, estão ao nosso alcance. É só você entender a mecânica, fazer como e estar disposto a dar um salto do precipício para abrir as suas asas e perceber que você já era uma águia que não sabia que era. É isso. Meu Deus do E não céu. um passarinho de E gaiola. não um passarinho preso na gaiolinha, né? Na gaiolinha feita pelos seus medos. né? Muito bom, genial. Então, galera, ó, escrevam aí de onde vocês estão nos assistindo e também escrevam milagres são reais. E a gente sempre fala aqui, se esse conteúdo ele te agregou, nem que seja um pouquinho, imagina que legal se uma pessoa que você ama de verdade pudesse receber esse conteúdo. Então compartilhe, ajude aí ao YouTube a espalhar esse conteúdo. A gente está gostando muito aí, estamos chegando próximos dos nossos 400 mil inscritos. Então deixe o seu like e inscreva-se no canal, né, Rosa? Isso é importante, ajuda esse conteúdo aqui a espalhar pelo mundo todo, não é só no Brasil, é o mundo inteiro. Quanto mais inscrito, mais like, mais o algoritmo fala, pô, esse conteúdo é bom aqui, eu vou entregar para mais pessoas parecidas com vocês. Exatamente. Então agora eu deixo aqui para o mestre. Mestre, o que está dentro do seu coração que você gostaria de deixar aqui? Essa câmera é toda sua, por gentileza. Eu digo para vocês o seguinte, que vocês são mais poderosos do que vocês imaginam, apenas esqueceram que esse poder está dentro de vocês. Isso é o que eu tenho para dizer com todas as letras garrafais possíveis. Eu lhes digo. Eu digo a vocês também o seguinte, esse curso de Ho'oponopono que eu estou apresentando aqui, ele é só para quem está assistindo agora, que vai ler o QR Code e vai direto dar um link que você vai ter desconto. Este curso está com desconto e esse desconto é só por uma semana. Vai ter esse link com esse desconto, que é só para quem está assistindo, e outra é acesso vitalício. Além de ser acesso vitalício, se você assistir esse curso em 7 dias, você fala assim, eu não gostei, eu não aprendi nada, a gente devolve o dinheiro para você. Tá ok? O mais importante para nós é criarmos este impulso de transformação que você precisa e talvez você já criou o mérito aí dentro de você para acessar esse conhecimento. Esse é o nosso convite, tá ok? E eu lhe digo, você é mais poderoso do que você imagina. Apenas você precisa acreditar nisso. E é isso aí. Exatamente, galera. Então lembre que esse é aquele impulso que a mamãe águia dá para a aguinha pular do precipício, né? Então, peguem esse impulso de uma maneira super positiva. Muito obrigado pela presença, viu, mestre? Obrigado a vocês. Deixa o seu tchauzinho aqui, ó. Meu tchauzinho. Tchau para vocês. Que a luz esteja contigo. Tchau no Maurício aqui, tchau em mim. Valeu, galera. Tchau.